Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Renato, é isso mesmo, uma boa tarde, meus amigos da Bandeirantes, Campinas e toda a região, são 3 da tarde, mais 4 minutos, sexta-feira exótica, a última rodada do Brasileiro da Série B, anteciparam o jogo da Macaquinha, né, tá vendo só? Anteciparam, não vale nada, tem uns testes pra fazer, Lupe já vem com a informação aí da Ponte, mas meus amigos, a satisfação é a mesma. É cumprimento de tabela, Figueirense e Ponte, lá no Orlando Scarpelli. Mais um prazer enorme de estar com os amigos da Bandeirantes. Depois, à noite, 21h30, tem Guarani jogando contra o Juventude. Quem narra é o amigo Batista. O Batista faz o Guarani. E o moço de Piracicaba, Leandro Borges, narra aí Figueirense e Ponte, tá bom? Um abraço aqui ao Gil Kleber, Leandro Renato, Gilberto Sufi, os homens da técnica Bandeirantes. Gil, tô achando você quietinho. Continua assim, hein? Você tá... É um perigo. Você quieto é revólver na mão de macaco. Já tá ao vivo aqui, Jô? Já? Pessoal, já estamos no YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, muito prazer. O nosso muito obrigado pelo seu acesso. Estamos no Facebook. Rádio Bandeirantes Campinas. No AM 1170, Rádio Bandeirantes Campinas. E no AM 1270, da Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto. Antes de falar da Ponte Preta, convidar aqui o Gleger Zorzin. Daqui a pouco o CH opinando em cima do que vai falar o Zorzin. E a gente vai para as novidades da Ponte. Ô, Gleger, um abraço, um prazer estar ao seu lado, viu, querido? Tudo prazer bem? É todo meu, Edu. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, uma boa tarde a todos. Prazer sempre, né, Edu, participar do Concentração com você. E daqui a pouco tem um jogo, né, Edu, que não vale absolutamente nada. Como você disse aí no início, né, a Ponte vai aí fazer alguns testes. Para mim, o melhor de todos é a presença do goleiro Guilherme, né, que o Lupe já trouxe a informação de que vai ser o titular. É importante isso, né? Você dá aí no cancha para os meninos. Eu espero que venha mais meninos aí, né? O próprio menino Rodrigo, né? E Pedrinho, né? Pedrinho, desculpe, Pedrinho, que acabou inclusive renovando seu contrato, possa estar jogando como titular. Eu acho que é um momento legal para você pro Fabinho Moreno estar conhecendo ainda mais, porque treino é treino, né? E o jogo é completamente diferente. E é importante, mesmo um jogo não valendo absolutamente nada, para que esses meninos possam aí ter essa oportunidade e mostrar aí o seu talento e a sua competência. Eu acho que eu vou dizer uma coisa, viu, Edu? Esse Pedrinho aí é muito bom jogador e, olha, não vou estar enganado não se no Campeonato Paulista ele recebeu uma oportunidade aí de uma sequência. Eu acho que todos os meninos da base precisam de uma sequência. Colocar para jogar e acreditar, passar confiança, né? E esse menino tem tudo para dar certo no time da Ponte. Em alguns jogos entrou, em alguns pedaços de jogos aí, foi muito bem, né? Um menino de qualidade. Agora com seu contrato renovado, né? Tem aquele entusiasmo a mais. É sempre muito legal, né? Quando o menino é chamado, olha, vamos renovar o seu contrato. Provavelmente deve ter tido um aumento ali no salário do menino. Então isso é aquele algo a mais. Já é passado para esse menino que a confiança, né? Ó, nós estamos aqui renovando seu contrato, acreditamos no seu futebol. Então vamos ficar de olho, né? Tem aí também a possibilidade do Igor Maduro, o próprio Léo também. Vamos ver. Vamos ver o que preparou o Fabinho para a tarde de hoje, Edu. E olha, vou dizer uma coisa, hein? Tá quente, hein? Tá calor. Tá calor. E esse horário é cruel nessa época do ano, mas tomara que seja aí um bom jogo e que, claro, que será muito mais importante para a Ponte do que para o Figueirense, até para isso mesmo, né? Para o Fabinho tá olhando aí esses meninos e tá olhando aqueles que poderão permanecer na Macaca esse ano, Edu. Muito bem, ô CH, eu dei uma deixa pro Gleger, mas ele não entendeu. Vamos ver se você mata a charada. A novidade do dia, CH,
Destaque do portal Carlos Batista. Não sei se... Me desculpe, eu não sei se vocês já comentaram aqui, na rádio e na TV. Eu não sei quando que saiu a notícia, CH. Qual é a novidade do dia, CH? Boa tarde, grande abraço. Boa tarde, Edu. Tem algumas novidades, né? Tem as novidades do portal e as novidades que não estão no portal. Ah, bom. Então o senhor me... Então o senhor me direcione de maneira mais objetiva, por gentileza. Então, com referência ao Guarani, a novidade que saiu. Não, mas isso é uma... Isso beira a insanidade, né? Não dá pra chamar de novidade. Mas eu quero que você me desculpe, eu não sei se vocês comentaram. Eu comentei ontem e hoje eu vou comentar de novo. É um prazer comentar pra ti. Não, eu não sei se vocês estavam comentando, mas eu não sei se deu tempo na hora do almoço vocês falarem. Eu falei rapidamente a respeito. Me parece que a ponte recuou, né? Jefferson Paulino no Majestoso. Eu só levei a sério porque foi o Antônio Lupe e o Marcos Luiz que trouxeram a informação. Porque senão é uma coisa, para mim, incomentável. A ponte, por tradição, eu vou explicar por quê. Que para mim é um tremendo absurdo. A ponte tem uma fábrica de goleiros, é o DNA da ponte. Ali tem 5, sem conhecer, hein? Tem 5 melhores que o Paulino. Então, isso eu não tenho nenhuma informação, tá? É um palpite. Isso aí tá amarrado com uma outra situação que talvez a ponte queira. Tipo assim, vamos exemplificar. A ponte está querendo contratar o camisa número 10, Edu Pinheiro. Nossa. Craque, articulador, batedor de falta, bola parada perfeita. Só que é o seguinte, vai precisar levar o Carlos Henrique que tá fora de forma. Tá como é que é ou não? Sim. O Carlos Henrique seria o Jefferson Paulino. Não dá, Edu. Não dá para levar a sério hoje. E se o tal do Brasil, que é o homem que tá articulando aí as contratações, está começando a trabalhar agora, começar com o Jefferson Paulino, ele já tá começando com o pé esquerdo. A torcida ficou louca da vida e com razão. Com razão. Jefferson Paulino é boa gente, bom profissional, sujeito extremamente sério, um cara do bem. Mas tecnicamente não dá para levar a sério essa informação, Edu. Edu, diga lá. Tem essa informação aí do CH, né? Mas eu acho que você tá falando de outra. Vocês não você tá falando dessa daqui, ó. Dessa daqui ou não? Felipe Conceição aceita a proposta do Cruzeiro. Sim. E se despede do Guarani nesta sexta-feira. Então, é isso que pensei que vocês fossem falar. Ah, é isso aí? Vocês falaram no do almoço ou não deu tempo? Não, hoje eu não participei, né? Eu não participo Falamos de sexta-feira. na TV, Gleger. Na TV, né? Na TV. Deu tempo na TV. Né? Mas assim, Edu, nós tínhamos comentado, né, em cima de uma possível saída. Isso não foi durante toda a semana. O CH, o próprio Tigrão também comentávamos. Eu acho que tá dando Mas já é oficial? As informações é que hoje é o último jogo, né? O último jogo dele. Você, a diretoria do Guarani, você aceitou a proposta? Então, beleza. Vai com Deus. Tem um voo aí para Belo Horizonte agora aí na parte da tarde e vai embora. Porque não adianta, o cara vai fazer o jogo, é um jogo também que pro Guarani... Ah, bom. Isso é verdade, tá certo. E o cara já aceitou a proposta, coloca aí o menino lá, o Sérgio Baresi, né, que tem sido aí o interino. É mais imediato, né? Tem sido o interino em alguns momentos. E que ele seja feliz, Edu. Eu não sairia, tá? Eu não sairia do Guarani. É claro que pesa muito, né? A gente não sabe aí quais as condições contratuais, a questão do salário, a gente sabe meio por cima, né? Mas não sei se vai ser uma boa pro Felipe. Vale lembrar que o Felipe estava no América muito bem, né? Fez uma campanha lá impressionante, acabou não conquistando o acesso na última partida lá, claro, ocasiões que acontecem no futebol, e aí aceitou um convite do Red Bull. Lembra ou não? Veio pro Red Bull e as coisas não andaram da forma com que ele esperava, foi demitido. Então, eu não sei. Assim, pensando como o Felipe, eu acho que ele pensou mais no aspecto financeiro, né? Na proposta de planejamento que foi passado para ele, mas eu não teria saído do Guarani. Acho que por tudo que ele fez, né? Já conhecendo, já está familiarizado, tem a confiança da diretoria, a torcida gostou muito do trabalho do Felipe, e aí vem um time que está cheio de problemas. A gente sabe. Se lembra uma entrevista que deu o Rafael Sobes? Vocês não sabem nem 10% do que acontece aqui. Ou seja, tudo que a gente sabe do Cruzeiro que já é um ruim é 10%. Então, olha o tamanho do buraco que
que o Felipe Conceição tá indo. Mas aí é questão dele, né? Ele aceitou, deve ter conversado com o pessoal, não sei. Teve a questão do Filipão também. E olha que o Filipão é um cara seríssimo. E o Filipão resolveu não permanecer lá. Por quê? Por que o Filipão não quis permanecer no Cruzeiro? Então tem essas coisas aí, eu não sairia. Acho que poderia fazer aí o Campeonato Paulista pelo Guarani. Ele queria montar o time, né? Tem algumas dispensas já aí programadas. Tem algumas coisas acontecendo. Ele montaria o time que ele pretendia para tocar aí o Campeonato Paulista, fazer o planejamento junto com a diretoria, com o Michel Alves. Resolveu ir pro Cruzeiro? Seja feliz. Mas olha, Edu, eu não teria saído, não. Prometo. O Edu. Sim, depois eu ia chamar exatamente. Há tempo de um comentário? Não, sim. Eu ia falar assim: olha, já prometo informações da Ponte, CH. O que foi que você falou na TV, CH? Não, não vai acabar o mundo, viu? O Guarani é muito maior que o Conceição, com todo respeito. O Conceição tem que ser respeitado, sai pela porta da frente. É um treinador que fez um bom trabalho. O Guarani perde, né? Porque agora vai ter que achar um outro treinador, é outra metodologia, começa praticamente tudo zero. Então atrapalha muito o planejamento do Campeonato Paulista, a mudança de treinador nesse momento. Mas não vai acabar o mundo. E não vai subir baixar o dólar pela saída do Conceição. Eu não iria. Ele está indo por um clube que o planejamento do Cruzeiro é que não tem planejamento, porque o problema é gigantesco em termos de grana, mas que ele seja feliz. Eu vou torcer por ele no Campeonato Mineiro, e no Campeonato Brasileiro eu vou torcer para ele ganhar de todos os times e perder quatro partidas para os 2 times de Campinas no turno e no retorno, e tomara que não suba. Então ele vai ser feliz lá, tomara que seja, merece, mas vida que segue, Edu. Não adianta viuvar, não. Deixa o cara ir trabalhar. Tem o Chamusca, por exemplo, no mercado aí, sem querer dar sugestão, porque não é obrigação e nem tarefa minha. Tem treinador no mercado aí, e o Guarani ultimamente tem escolhido melhor do que tem errado. O caso do Catalá, ele não deu certo no Guarani, mas todo mundo queria. E foi uma decepção para todos. Então eu tenho certeza que o Guarani vai ter juízo e sabedoria para contratar outro treinador, Edu. Chamusca tá paradão, então é? Olha aí. Tá no mercado. Tá no mercado. Olha, um abraço ao Deixa eu ver aqui da Ativa. Muito obrigado ao Carlos Matozinho, meu grande amigo Ramos, muito obrigado pelo carinho. Ó, Lupe, 15 e 16. Você tá bem, Lupe? Eu tô ótimo, Edu. E você? Prazer enorme estar contigo, mas eu tenho que faturar, rapaz. Sem problemas. Quando voltar do faturamento, a macaca já tá escalada, Edu. Eu prometo que é com você, 15 e 16. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Confira seu cartão de inscrição e venha. Pegue a caneta preta e venha. O Enem é pra todo o Brasil. Venha, mas não se atrase, hein? Traga um documento e venha. Venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação de inscrição. Veja o seu local de provas e venha. E não se esqueça da máscara também. Venha fazer história no Enem. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Vem, 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 vem aí a
a prova do Enem. As provas do Enem Digital serão dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Leve caneta preta de tubo transparente, um documento com foto e sua máscara. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Trânsito. Motorista que trafega pela Anhanguera enfrenta lentidão em Sumaré, no sentido interior, do quilômetro 113 ao 114, por causa de um veículo em pane na faixa. A Anhanguera e Bandeirantes também tem tráfego intenso na chegada a São Paulo. Pela Bandeirantes, tráfego congestionado do 15 ao 13 e pela Anhanguera, do 12 ao 11. Unisa, seu currículo merece diferenciais. Faça pós-graduação EAD na Unisa. Cursos com duração a partir de 6 meses e unidades em todo o Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. A ponte escalada, daqui a pouco 16 horas, Figueirense em Ponte, no Orlando Scarpelli. A ponte é com você, Antônio Lupi. Vamos lá, Edu. A macaca já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno, com camisa de número 1. No gol, Guilherme. Na lateral direita, com a 71, Léo Pereira. Na zaga, 4, Juan Renato. E com a 44, Rayyan. Na lateral esquerda, camisa 14, Hernandes. No meio-campo, 75, Barreto. 8, Igor Maduro. E com a 10, o capitão da equipe, o Camilo. No ataque, 19, Guilherme Pato. 99, Thiago Orobó. E 21, Moisés. Banco, Edu. Sim, por favor. 12, Pedrão. 3, Thiago Lopes. 9, João Veras. 11, Pedrinho. 15, Leonaldi. 16, Jean Carlos. E 27, opa, Papa Faye. a hora que você parou, eu falei, meu ídolo. Aí. Mas vamos falar dessas caras novas aí. O Leonaldi, número 15 no banco, é... Leonaldi, ele é meia e também joga como volante. Jogador da base da Ponte, também passou pelo Taubaté e está relacionado pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem que é o Guilherme, goleiro que vai jogar hoje como titular? Guilherme, desde os primeiros toques na bola, é formado na categoria de base da Macaca, passou por todas as categorias de base, sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, e está na Ponte Preta há 12 anos, o Guilherme, hoje titular da Macaca, Edu. Nossa, 12 anos na Ponte, Guilherme? Sim. E o Pedrão, o goleiro reserva hoje. O Pedrão também é um jogador que passou, se não me engano, pela equipe, passou por uma equipe que agora não me recordo, mas chegou para a base da Ponte. Estava emprestado ao 15 de Jaú e retornou agora para a Ponte Preta, também passou pela base da Macaca. É, esse mesmo. Eu tenho marcado nos papéis aqui, que eu não peguei o elenco da Ponte aqui. Sim. Quem que é o... Mas tá faltando um aqui, tá aqui, peraí. Guilherme... Não, e o Luan, eu tenho o goleiro Luan. O Luan, ele foi relacionado no jogo contra o CRB. Quer ver? Do Bragantino, né? Isso, ele veio pro Sub-23. Extinto Sub-23, ele foi pro jogo contra o CRB. Então, o Pedrão hoje foi o escolhido. Mas o Igor Vinhas não foi por opção? Opção. O Igor não foi porque já recebeu aí um descanso antes de começar a pré-temporada 2021. O Ivan volta quando, goleiro? Só em março e se voltar, viu, Edu? O que aconteceu com o Apodi? O Apodi renovou o contrato até o final de 2021 e fica na Macaca. Renovou, quer ser feliz e não viajou, tá certo? Não foi relacionado, mas tá tudo bem com ele, né? É a mesma situação do Igor Vinhas. Já deram um descanso para ele para começar bem a pré-temporada.
O Bruno Rodrigues, o que aconteceu com ele? O Bruno Rodrigues está suspenso para a partida de hoje, mas tem contrato até domingo, dia 31. A diretoria tenta a renovação, está fazendo um esforço muito grande. Mas, Edu, difícil a permanência do Bruno Rodrigues. Vai ser assim. O Guilherme Lazzaroni não está no banco, né, lateral esquerdo? Já foi embora. Já foi embora? Já foi. Nossa, não dá tempo de marcar aqui. Se você quiser marcar aí rapidinho. Sim. Já foram liberados Lazzaroni, Oyama, Luan Dias, Neto Moura e Matheus Peixoto. Matheus Peixoto já foi embora? Já foi. Bom, deixa eu ver aqui. Alisson também foi embora, zagueiro. O Alisson foi embora, mas ele já foi há um tempinho, né? Antes da partida contra o CRB. E o Alisson, ele foi antes, Edu, porque ele teve problemas particulares. É claro que o desempenho dele é uma outra análise, mas ele acabou perdendo a mãe recentemente. Estava com muitos problemas aí com os seus familiares. E como já não estava no planejamento para 2021, em comum acordo, a Ponte rescindiu o contrato do Alisson. Zagueiro Luizão operou do dedinho. Operou do dedinho, renovou com a Ponte até o final do Campeonato Paulista, porque segundo é uma regra FIFA, o jogador machucado, ele tem que terminar o tratamento no clube, independente se ele tem contrato ou não. Então, por conta dessa regra, a Ponte teve que renovar o contrato do Luizão até o final do Campeonato Paulista, quando ele estará recuperado dessa cirurgia, e não descarto a possibilidade do Luizão ser utilizado no estadual, Edu. Entendi. Poxa, e o Léo, o menino Léo, zagueiro, não foi relacionado? Não foi relacionado. O Léo tem proposta para deixar a Ponte Preta, 2 propostas, uma delas do São Caetano, o clube que disputa a Série A do Campeonato Paulista. Demorou tanto para ele jogar um pouquinho só, rapaz, e quando joga, né, não foi relacionado. O Zanocelo já foi vendido, foi para a Ferroviária. Nossa, mas que mudança de rápido. O Luan Dias foi embora, Camilo tá aí, deixa eu ver o que mais. É muita mudança, hein, ô Lupe? Quem mais? Quem é que já renovou, então? Tem o Apodi? O Apodi e o Luizão. Mas tem alguns atletas que têm contrato, né, Edu? Que pelo menos até o final do Campeonato Paulista, eu tenho a lista aqui e posso te passar já. O Bruno Reis tem contrato até dezembro de 2021. Hoje ele não fica à disposição porque está machucado. O Dauan também tem contrato até 2021, final de 2021 também está suspenso hoje. O Hernandes, que joga na esquerda, tem contrato até abril. O Guilherme até 2022. O Barreto também tem contrato até maio de 2021. Ivan até 2023. João Veras até 2022. O Léo Pereira tem contrato até maio. O Luan, goleiro, que hoje não está relacionado, também até maio. O Moisés tem contrato até abril de 2021. O Papa Faia também tem contrato até abril. E o Zanocelo já foi embora e o Igor Vinhas tem contrato até o final de 2021, Edu. E o Vanderlei, hein, cara? O Vanderlei sumiu, de repente. Foi embora ou não? Tem contrato até domingo, provavelmente não deve ficar. E é de produtividade. Produtividade, é. Nossa, ele jogou o quê? Jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. 6 jogos. Isso. Coisa incrível. Muito pouco utilizado. Tá bom, Lupe. Beleza, Lupe. Alô, Bolis, Leandro Bolis, você narrou aquele gol do Orobó, hein, contra o Cuiabá. Lembra? Será que vai narrar outro do Orobó, menino Bolis? Tudo bem, Edu? Um abraço, Bolis, tudo bem? Tudo bem, um abraço para você, meu caro Edu Pinheiro, pro ouvinte do Concentração, mais uma vez juntos, né, para este fim de feira por parte da Macaca. Claro que o torcedor esperava que hoje, nesta última rodada da Bezona, que em princípio seria amanhã o jogo, né, mas foi antecipado por conta aí da final da Conmebol Libertadores, que a Ponte atuasse contra o Figueirense com a possibilidade de acesso. Mas isso acabou não se concretizando por vários motivos que os nossos comentaristas já vêm debatendo e continuarão debatendo neste mês de fevereiro, né? Em função deste não sucesso que a Ponte, vamos colocar dessa forma, não teve nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E hoje é uma chance de alguns seus jogadores, o próprio Guilherme, né? São 12 anos de Ponte Preta, para mostrar o seu trabalho, para mostrar o seu talento. Alguns dos jogadores que ainda são dúvidas se permanecem ou não. Na cabeça do torcedor, tenho certeza absoluta que desse time aqui, muitos não ficariam para a sequência da temporada 2021. Mas enfim, estarão em campo daqui a pouquinho. O pior é o Figueirense, né, Edu? Figueirense já rebaixado, um time tradicional. Eu me recordo do Figueirense em 2007, fez a final da Copa do Brasil contra o Fluminense. E o time vem numa decadência danada e vai disputar a Série C na próxima temporada, né, ainda neste ano de 2021. Mas o que eu achei bacana, acompanhando até, preparando, né, para essa transmissão, é que o Figueirense, apesar da queda, há uma mobilização por parte dos torcedores do Figueira para reerguer o Figueirense.
A gente lembra que o ano passado o Figueirense teve aquele problema, greve de jogadores, toda aquela situação, né, envolvendo o Figueirense, e já há uma mobilização para reerguer, inclusive uma situação envolvendo aí uma campanha de sócios. A expectativa é de que 10 mil sócios, né, sejam ativados e, consequentemente, comecem a ajudar de fato o time do Figueirense. Isso é legal, é bacana, porque o time foi rebaixado, né, Edu? Daí vem aquela situação, agora não vai para frente, não tem o que fazer, mas não adianta, né? O rebaixamento já aconteceu, agora é partir de um início e, consequentemente, para que o Figueirense tenha dias melhores. E um detalhe em relação à Ponte, né? Claro que você tem todos esses números aí. A Ponte, o ano passado, terminou, ou no último campeonato, né? Eu digo ano passado, mas no último campeonato, na 8ª colocação com 54 pontos. E nesse momento a Ponte ocupa a 8ª colocação também com 54 pontos, Edu. Matematicamente, esse ano está sendo melhor. Oi, pois não? Só uma pequenina correção. O Guilherme, ele começou na Ponte aos 12 anos. Aos 12, não está há 12 anos. Ele está estranho, há 9 anos, então. Qual é a idade dele, do 21. Ah, tá. Está há 9 anos na Ponte. Desculpa a correção feita, Edu. Não, mas o que é isso? 9 anos é muita coisa. E aí, Gleger, 9 anos, um goleiro? Mas você começou quantos anos lá no Guarani? 12 anos. 12 anos? Estreiei no profissional com... É isso mesmo. Nossa 8 senhora, anos. 8 anos. 8 anos para estrear no profissional. É muito legal isso, né, Edu? E o que o menino deve estar sentindo, então, né? Exatamente o que eu ia dizer. Porque eu tive essa mesma sensação, né? Porque quando você começa lá nas categorias de base, desde menino, né? Desde os 12 anos, e aí você vai indo... E você vai vislumbrando, tá defendendo... né? Ele deve ter passado inúmeros goleiros ali, ele sempre, né? Querendo estar atuando. Pô, esse é o sonho da vida dele, né? Hoje, o Guilherme está realizando, acho que o maior sonho da vida dele, que é jogar profissionalmente como titular com a camisa do time que, né, traz no coração. Então, realmente, é um momento único aí para o Guilherme. Fico feliz. Disse isso ontem, né, quando o Lupe trouxe a informação de que ele seria o titular, porque o carinho é diferente, né? O respeito com a entidade, o amor à camisa, não tenha dúvida de que é diferente. É mesmo que o menino do Guarani lá em Cuiabá, lembra? Ele é o quarto goleiro. Lucas Cardoso, né? Lucas, foi o quarto goleiro. Exatamente. Quer dizer, caiu no colo. Eu não sei a história do Lucas com o Guarani nas categorias de base, mas a história do Guilherme é muito legal, porque, poxa vida, desde menino, né? Ali treinando dia a dia, tá, almejando ser o goleiro titular do profissional do time da Ponte Preta. E hoje ele está recebendo a oportunidade. Fico feliz, acho que o Fabinho acerta. Eu teria colocado o Pedrinho para jogar, tá? Teria colocado o Pedrinho aí. Não sei qual que é as pretensões da Ponte aí com o Moisés, né? Se vai permanecer, se tem contrato. Acho que ele não tem contrato, né, Lupe? O Moisés. O Moisés tem contrato até o final do Paulistão. Até o final do Paulistão? Então, mas eu colocaria. Eu colocaria o menino Pedrinho, mesmo o Moisés tendo contrato. Porque é o momento deles, né? O João Veras poderia jogar aí no lugar do Orobó. Deixar os meninos, né? Deixar os meninos. Para que eles possam aí criando experiência, calejando, né? Não sei aí a questão do João Veras, que já teve as oportunidades, né? Mas o Pedrinho, Edu, sem dúvida nenhuma, colocaria para jogar como titular hoje. Pois não? Só para corrigir, né? Opa. Eu disse que a Ponte terminou na 8ª colocação, no última bezona. Bom, isso foi na 11ª, né, Edu? 11ª colocação, a Ponte terminou em 2019 com 47 pontos. Procede, Edu? Eu ia ficar quieto, né? Falei, legal, você arrumou um lugar legal pra Ponte. Falei, eu ia ficar quieto. Você corrigiu, tá corrigido. Sensacional, Boris. E o detalhe, o Figueirense, né, Edu? Ano passado, na temporada passada, né? Deu WO contra o Cuiabá. Mas somou 41 pontos. E o primeiro time que caiu, né, o 17º, caíram 4 times, mas o 17º foi o Londrina, que somou 39. Ou seja, o Figueirense por muito pouco não caiu ano passado, na temporada passada, e esse ano não teve como. E o Londrina, que caiu no passado, já subiu. Já subiu, bem lembrado, Edu. Que coisa impressionante, hein? Bom presságio para o Figueirense. Lupe, eu termino concentração com você. Por gentileza, repita a Ponte com banco e tudo e vamos para a escalação do Figueirense. Vamos lá, Edu. A Ponte Preta está escalada com 1 Guilherme, 71 Léo Pereira, 4 Juan Renato e 44 Rayan. Na lateral esquerda com a 14 Hernandes. Meio campo da Macaca, 75 Barreto, 8 Igor Maduro, 10 Camilo. No ataque, 19 Pato, 99 Orobó, 21 Moisés. No banco, à disposição de Fábio Moreno, 12 Pedrão, 3 Thiago Lopes,
9, João Veras. 11, Pedrinho. 15, Leonaldi. 16, Jean Carlos. E 27, Papa Faye. Já o figueirense do técnico Jorginho também está pronto e escalado com Rodolfo no gol. 19, Everton Santos. Na zaga, 34, Vitor Mendes e 3, Vitor Oliveira. E na esquerda, com a 29, Renan Luiz. No meio-campo, 50, Matheus Neres. 8, Nonato e 98, Dudu. No ataque, com a 16, Diego Gonçalves. 18, Erisson e 31, Giovanni Itinga. Edu. Meus amigos da Bandeirantes, 15h34, fechado o nosso Concentração, curtinho, mas bonitinho, muito gostoso. Na sequência, o Manso de Piracicaba vem aqui, comanda e narra Figueirense Ponte e até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. De bola, Bet Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é aqui na Bandeirantes. Vamos com as emoções da última rodada da saideira da Série B da Bezon no Campeonato Brasileiro da Série B 20/21. A Macaca jogando no sul do país, em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, faz a sua última partida.
com um objetivo que não foi alcançado, porém quer terminar na Bezona com uma vitória. E para isso encara o Figueirense. Pior do que a Macaca é o Figueira, que está rebaixado, chega à última rodada sem mais nenhuma possibilidade de permanecer na Bezona. Um jogo apenas protocolar para cumprir tabela, mas é a Macaca, é a força, a tradição, o peso da camisa alvinegra, que já estará em campo e você vai conferir todos os detalhes aqui na Bandeirantes, porque a partir de agora o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Você ligado na Bandeirantes Campinas em AM 1170, na Bandeirantes Ribeirão Preto AM 1270, pelo YouTube, pelo Facebook, Rádio Bandeirantes de Campinas com imagens. Você já tem imagens da equipe Bandeirantes pelo YouTube, pelo Facebook, pelas demais plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelos aplicativos e pelo site bandmulti.com.br. Hoje é sexta-feira, é a última sexta-feira do primeiro mês do ano de 2021. Hoje, dia 29 e 29 graus é a temperatura neste momento em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, que recebe às 4 da tarde no estádio Orlando Scarpelli, Figueirense, Ponte Preta e Figueirense. Para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. E a partir de agora vamos girar com a equipe Bandeirantes, a equipe de Carlos Batista aqui na Bandeirantes Campinas. As últimas da Macaquinha, que vem para saideira na Série B. Alô, Antônio Lupi. Um grande abraço. Boa tarde, Lupi. Boa tarde, Boles. Grande abraço para você e para todos tá que empolgado, acompanham hein? a Bandeirantes. Sempre empolgado, Isso sempre é bom. a serviço do rádio. A Ponte Preta apenas cumpre tabela nessa partida contra o Figueirense. A Macaca já pensa em 2021. E o técnico Fábio Moreno, que será o treinador da Ponte na temporada, vai colocar em campo um mix de jogadores que tem contrato, pelo menos até o final do Paulistão, e no banco de reservas, jovens atletas formados na categoria de base. Estão fora do jogo Bruno Rodrigues, que está suspenso, e a Macaca ainda tenta a renovação, mas é uma situação bem delicada e o Bruno não deve renovar com a Ponte. O Dauan também está suspenso, esse tem contrato até o final de 2021. Bruno Reis, com desconforto, está fora do jogo. Já foram liberados Lazzaroni, Oyama, Luan Dias, Neto Moura e Peixoto. Destaco no time da Ponte, Guilherme, formado nas categorias de base, pela primeira vez na equipe profissional, está confirmado no gol. E no banco de reservas, todos atletas da base, com exceção do Papa Faye, Pedrão, Thiago Lopes, João Veras, Pedrinho, Leonaldi e também Jean Carlos, formados no aço da Macaca. E o destaque do rebaixado Figueirense, Antônio Lupi. O Figueirense apenas cumpre tabela também, tenta juntar os cacos e planejar a temporada 2021. E o primeiro ato da diretoria do Figueirense foi renovar o contrato com o Jorginho, que assumiu a equipe na reta final, conseguiu bons resultados, mas que não foram suficientes para evitar a queda do Furacão para a Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, um mix de jogadores que pertencem ao Figueirense e têm contrato, e também jovens atletas que também são formados na equipe de Santa Catarina. Alemão zagueiro está suspenso e Alexandro, lembra dele? Já pediu desligamento, está fora da equipe. Muito bem, tem, portanto, o destaque de Antônio Lupi com relação à Ponte Preta e também o Figueirense. A análise do jogo, a Bandeirantes escala a dupla de comentaristas. Ele já esteve lá dentro, conhece do riscado, olhar técnico da Bandeirantes, Gleger Zorzin, e a sua expectativa. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Boles, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo que não vale muito, né, Bola? Aliás, não vale absolutamente nada. Vem aí o rebaixado Figueirense. Eu tô aqui imaginando o emocional desses caras, né? Não deve ser fácil.
Jorginho vai ter trabalho aí, e olha que o Jorginho renovou o contrato e vai permanecer no Figueirense. Deve estar fazendo algumas observações de alguns jogadores que ele pode manter também lá pro ano que vem, mas é difícil, é complicado. Você, após um descenso, após um rebaixamento, ter que jogar novamente. Mas a Ponte não tem nada a ver com isso, eu acho que está bem escalado. Eu só colocaria aí o menino Pedrinho no lugar do Moisés. Acho que merece uma oportunidade. O Moisés já teve as oportunidades, todo mundo já conhece. E o Pedrinho tá faltando um pouco mais de jogo, né? Tá faltando o torcedor ver mais o Pedrinho atuando. Tá faltando o próprio Fábio Moreno ver um pouco mais, né? Ver aí a atuação dele durante toda a partida. Treinamento é totalmente diferente de jogo. Mas eu acho que num contexto geral a Ponte está bem escalada e a expectativa é de que eles possam fazer um grande jogo. E olha, Boles, vou estar torcendo muito para que o Guilherme faça uma grande partida. Já também análise a participação de Carlos Henrique, o bate pesado CH, também conosco no futebol da Bandeirantes Campinas, que depois de Figueirense e Ponte Preta tem o jogo aberto, todas as informações desta partida, e 9h30 tem mais Série B. Hoje termina a Série B e um jogo importante, principalmente para o adversário do Guarani. 9h30, a bola rola no brinco. Tem Guarani e Juventude, o Juventude com a possibilidade de acesso, briga palmo a palmo com o CSA. O Juventude vem a Campinas buscando o acesso e a Bandeirantes vai transmitir este jogo no Mugrão. A despedida do Guarani da Bezona. Juventude, Guarani, Guarani, Juventude com Carlos Batista, é ele. Mas quem chega agora com destaque no Mugrão é Marcos Luiz, o Cobrão. Boa tarde, Marquinhos. Já o Marquinhos vem com destaque do Guarani, trazendo todas as informações do Bugre, que pega logo mais, portanto, o Juventude. 15h44, Edu Pinheiro voltando para reassumir a jornada esportiva da Bandeirantes. Mais uma vez, boa tarde, Edu! Ei, que alegria ser o seu plantão, hein? Eu vou te contar de Piracicaba para o mundo. Esse é o Boris, hein? A coisa tá feia também lá em Piracicaba com Covid, viu? Tirando Campinas aqui, a Piracicaba vem em segundo. Meu Deus do céu, mas o que é isso, Boris? Vê se dá um jeito lá, pô. Deixa comigo, Edu. JL Furlan, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Alô, Nelson, filho do Costinha. O Costinha trabalhou na Rádio Cultura, rapaz. Isso lá no ano de 1982. Há 38 anos, no fundo do baú. Eu com aquela bolsa preta, rapaz, levando aquele rádio Transglobo 8 faixas, era duro fazer plantão naquela época, era duro. E o dono da rádio colocava um cadeado no telefone, você podia telefonar pra pegar resultado. Tinha mais essa, hein? Grande Paulo Edson, que Deus o tenha. Plantão da Bandeirantes, falava assim durante a transmissão. Atenção, interior! Resultados da segunda divisão, ó. Aquele gravadorzão assim, parecia um pedaço de piano. A gente apertava duas teclas e gravava, para depois repassar a fita e o papel tudo datilografado com o espaço certinho e ia colocando os resultados. Era assim que era feito o plantão. É isso aí, um abraço, Nelsinho, obrigado pelo carinho. O final 45-20, olha, existe a possibilidade do Felipe Conceição continuar no Guarani. E a Marisa está fazendo lanchinho. Como come a Marisa, hein? 15h46, eu venho já no Em Dia com a Bola. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Nos aplicativos, alô Ribeirão Preto, 1270. O nosso muito obrigado. Olha, eu venho já no Em Dia com a Bola. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças. É confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponto 10 Restaurante. Nas noites de terça a sábado, rodízio da melhor pizza de Campinas. Mais de 40 sabores. Chopp artesanal Campinas. Cervejas geladíssimas. Peça no delivery e receba em casa. Ponto 10 Restaurante. WhatsApp 97410 6068. Trânsito.
Francisco Glicério tem tráfego intenso da região da PUC até a Moraes Salles. Pela Benjamin Constant, lentidão da Padre Vieira até a Senador Saraiva. A Senador tem trânsito carregado na pista da direita, na saída da Orozimbo Maia e na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. E na pista da esquerda, entre a Campos Salles e a Ferreira Penteado. No verãozão do frio, você encontra os melhores produtos com preços especiais. Acesse dofrio.com.br ou visite a loja mais próxima. Do Frio, especialista em refrigeração. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Olha, nós estamos também na plataforma Band Mais, hein? Band Mais também, estamos lá ao vivo na nossa transmissão. Alô, Mineirinho, um abraço, obrigado pelo carinho, segura, Mineirinho. Ontem, Bahia 2, Corinthians 1 e Grêmio 2, Flamengo de virada 4. O Mengão assume aí a vice-liderança e o campeonato pega fogo, hein? Pega fogo, Internacional tem 62, o Flamengo em segundo com 58, uma vitória a mais, em terceiro São Paulo com 58. Na Série B, hoje, a última rodada, quem vai ser o campeão? América Mineiro 70 pontos, em segundo Chapecoense com 70 também, os dois o mesmo número de vitórias, o mesmo saldo 19 também, gols pró, o América tem 2 a mais. É inacreditável, olha, tinha que fazer uma taça pros dois, hein? Sensacional. E o América Mineiro recebe o Avaí, 21h30 no Independência, Chapecoense. A Chapecoense, ela vai jogar em casa contra o Confiança, também 21h30, tá bom? Caiu, já tá definido, Figueirense, Paraná, Botafogo de Ribeirão e Oeste caíram pra Série C. Olha, subiram então América, Chapecoense e Cuiabá. Resta uma vaga, hoje vamos saber. Juventude com 58, ou CSA com 57, ou Avaí com 55. Juventude pega o Guarani aqui, no Brinco de Ouro. O CSA joga contra o Náutico, lá nos Aflitos, tá? E o Avaí pega exatamente o América Mineiro, interessado no título. Os 3 jogos começam às 21h30, tá bom? Essa é, portanto, a última rodada. Então, Figueirense Ponte daqui a pouquinho, Sampaio Corrêa e Oeste às 17 horas, 19h15, Botafogo e Operário, 19h15, CRB e Cuiabá, 21h30, o restante da rodada, Paraná e Cruzeiro, América Mineiro e Avaí, Náutico e CSA, Chapecoense e Confiança, Guarani, Juventude, Brasil e Vitória. Mas amanhã sai o campeão da Libertadores, hein? 17 horas no Maracanã, Palmeiras e Santos. Se der empate, vai pra prorrogação, persistindo, é pênalti. E aqui na Band você ficou em Dia com a Bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Leandro Boles. Muito bem, estamos de volta no futebol da Bandeirantes, 28 graus nesse momento em Floripa, já tem bola rolando, céu nublado, apesar da temperatura alta, 28 graus, a Ponte se despede da Bezona. E também para comentar Figueirense e Ponte Preta, último jogo da Ponte na Série B 2020-2021, Carlos Henrique, o bate pesado, qual a sua expectativa? Boa tarde, CH. Boa tarde a todos, a expectativa é que essa rapaziada, essa moçada tenha um desempenho positivo, aproveitem a oportunidade. E em termos de aplicação do time correr, eu não tenho nenhuma dúvida que a Ponte será positiva. Agora, tem a qualidade do jogo, é um time que não tem nenhum tipo de entrosamento, mas é um meio campo bem formado. Na frente aí nós temos o Moisés de volta, o Orobó que não vai ficar. Mas o meio campo tá legal aqui, cara. Barreto, Maduro e Camilo. Gostei dessa escalação. Tem problemas nas laterais, mas nós temos que acreditar que esses meninos que estão recebendo oportunidade, que eles façam uma boa partida e eu espero que façam de verdade.
Boles. É isso, Carlos Henrique ao lado de Gleger Zorzinha, dupla de comentaristas da Bandeirantes Campinas. Você ligado também em Ribeirão Preto, através do AM 1270. Vamos então escalar os times aqui na Bandeirantes, na voz de Antônio Lupi. As escalações, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno, com camisa de número 1 no gol, Guilherme. Na direita com a 71, Léo Pereira. Na zaga, 4, Rua Renato e 44, Rayan. Na lateral esquerda com a camisa de número 14, Hernandes. No meio-campo, 75, Barreto, 8, Igor Maduro e 10, Camilo. No ataque, 19, Guilherme Pato, 99, Thiago Orobó e 21, Moisés. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Guilherme, 71, Léo Pereira, 4, Rua Renato, 44, Rayan, 14, Hernandes, 75, Barreto, 8, Igor Maduro, 10, Camilo, 19, Pato, 99, Orobó, 21, Moisés. No banco, à disposição de Fabinho Moreno, 12, Pedrão, 3, Chego Lopes, 9, João Veras, 11, Pedrinho, 15, Leonaldi, 16, Jean Carlos e 27, Papa Faiê. Bandeirantes. Pra frente Figueirense, pra frente Furacão, sem bolas farão de aço, és o tesouro do meu coração. O Figueirense também já está pronto e escalado pelo técnico Jorginho, com camisa de número 22, no gol, Rodolfo. Na direita com a 19, Everton Santos. Na zaga, 34, Vitor Mendes e com a 3, o Vitor Oliveira. Na lateral esquerda com a 29, Renan Luiz. No meio campo, 50, Matheus Neres, 8, Nonato e 98, Dudu. No ataque, 16, Diego Gonçalves, 18, Erisson e 31, Giovani e Tinga. Repetindo a escalação do Furacão: 22, Rodolfo, 19, Everton Santos, 34, Vitor Mendes e 3, Vitor Oliveira. E com a 29, Renan Luiz. 50, Matheus Neres, 8, Nonato, 98, Dudu, 16, Diego Gonçalves, 18, Erisson e 31, Giovani e Tinga. No banco, à disposição de Jorginho: 1, Vitor Caetano, 33, Jonathan, 20, Davi 23, Nicolas, 90, Bruno Michel e 11, Lucas Barcelos. Arbitragem do jogo. O trio é do estado do Rio de Janeiro. Apita a partida entre Figueirense e Ponte Preta, Marcelo de Lima Henrique. Marcelo de Lima Henrique é o árbitro do jogo. O assistente 1 é o Thiago Henrique Neto Correia Farinha. E o assistente 2, Luiz Cláudio Regazzoni. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, tá aí um jogo pro Fabinho Moreno fazer algumas análises, né? Algumas observações desses meninos aí, olha aí. Vem o Guilherme, o goleiro. O Maduro, Igor Maduro, ganhando aí uma oportunidade. No banco de reservas tá lá Pedrão, Thiago Lopes. O João Veras já teve algumas oportunidades, né? O menino Pedrinho, né? Léo, Giancarlo, Papa Faiê. Então é o momento de ele observar, de ver realmente aqueles jogadores que ele vai poder contar e aí sim fazer o seu planejamento para 2021. Eu acho que esse é o caminho. Eu gosto desse meio de campo da Ponte, Barreto, Maduro, Camilo. Acho que é um meio de campo de muita consistência no setor de marcação. O Maduro deve ser o jogador que aproxima um pouco mais ali. Se ele jogar da mesma forma que vem jogando, com as duas linhas de 4 e 2 homens à frente, o Camilo deve ser o homem que vai atuar ali ao lado do Orobó. Moisés de um lado
e Alexandre Pato do outro. Eu não teria escalado o Moisés. Eu vou dizer o porquê. O Moisés tem contrato até o final do Campeonato Paulista, como disse Antônio Lupe. E o Pedrinho, a gente só viu em pedaços de jogo. Então, o torcedor já conhece o Moisés, já sabe aquilo que ele pode render ou não. E o Pedrinho ainda não, né? Eu gostaria de vê-lo aí uma partida toda, jogando uma partida toda, como que sairia o Pedrinho. Mas é a opção do Fabinho Moreno, treinou durante toda a semana e acho que a Ponte está escalada. E olha, CH, eu vou estar torcendo, mas torcendo muito, para que o menino Guilherme faça um grande jogo. E para você, qual a sua expectativa, CH? A minha expectativa, efetivamente, não é para que os meninos tenham um ótimo desempenho. Mas o Fabinho vai falar e a prioridade é de Antônio Lupe. Pois não, Lupe? Vamos ouvir o Fábio Moreno falando desse jogo, então, contra o Figueirense. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Realmente o jogo perde um pouco do caráter por conta da tabela e da classificação, mas principalmente para esses garotos que vão ter oportunidade, vale muito. Para nós vale muito, vale mais somar pontos, fazer o melhor, né? Para a gente poder, inclusive, melhorar no ranking da CBF, visualizando a Copa do Brasil também. Tá aí o Fábio Moreno, conclua, CH. Então como o Fabinho é um cara que por conceito, ele dá oportunidade, eu pensei isso hoje nos donos da bola, eu vou repetir aqui uma frase do menino Yuri, que quando ganhou 2 ou 3 oportunidades foi para entrevista coletiva e acabou falando de confiança, de um bate-papo direto, não é, da oportunidade que recebeu do Fabinho Moreno. Ele está dando conta do recado, hoje ele não vai jogar. Mas é um menino que acabou se firmando, tendo 2 ou 3 jogos como titular e acabou ganhando confiança, ganhando corpo e deu conta do recado. O Fabinho me parece que é um cara que, se continuar, e eu acredito que vai continuar no comando da Ponte, vai trazer, hora ou outra, as surpresas, os meninos, os garotos da categoria de base para ganhar oportunidade. Como hoje ele está fazendo com o Guilherme, né? O Léo não está aqui, eu não entendo porquê, me parece que já está traçado o seu destino, que é o São Caetano. A Ponte está fazendo uma grande besteira, né? Mas tem o Maduro, que nós vamos observar de começo. E eu também não estou entendendo por que, por exemplo, o Orobó está jogando, se não vai ficar. Não estou entendendo isso. Moisés me parece que ainda passa por testes para ver se fica ou não. E por que o Pedrinho não está nesse time, de começo? Mas o Fabinho é um cara que tem a minha confiança, tem a minha credibilidade, ele tem o seu critério e deve também obedecer um critério de dedicação nos treinamentos, pode ter a história efetiva de desempenho, de parte física também. Então isso pesa bastante. E a novidade no banco de reservas é a presença do Baladeiro, né? O João Veras está no banco. O Baladeiro está por aí. Vamos ver, é menino, tomara que tome juízo um dia, né? Tome juízo. Agora, pintar o cabelo ele não se esquece. Só se esquece de colocar máscara, né? Pintar o cabelo ele pinta, mas respeitar os companheiros de trabalho e a sua própria família com a história da proteção do coronavírus, ele não se lembra. Boa sorte à Ponte. Tomara que nós tenhamos uma boa partida de futebol, porque os dois times não almejam absolutamente mais nada. Figueirense rebaixado, do nosso grande amigo Jorginho Cantinflas, que não pôde fazer milagre. A casa do Figueirense estava muito desarrumada. Lembra dele jogando, CH? Lembro. Ele jogou no meu Paulista de Jundiaí no final de carreira. Portuguesa, Palmeiras. E também foi treinador lá, entre outros. Um cara da melhor qualidade, né? Então vamos ver o que os dois times podem proporcionar. Eu estou efetivamente direcionando, viu, Antônio Lupe, a minha expectativa para a rapaziada garotada da Ponte. Me tira uma dúvida, vocês que são mais experientes. Jorginho era aquele treinador do Palmeiras em 2009, que depois veio o Muricy e o Palmeiras perdeu o título brasileiro. Confirma, Leandro? Exatamente. O Muricy chegou, foi antes, né? O Jorginho, depois o Muricy. Foi antes isso. O Palmeiras tinha uma situação aí, uma pontuação 7, 8 pontos em relação ao segundo colocado. Acabou perdendo o título para o Flamengo e nem foi para a Libertadores, né, Gleger? Lembrando que o Jorginho foi o treinador do Barcelusa, né? Quem não se lembra? Bem lembrado, 2011, né, Gleger? Exatamente. 2011. Uma campanha extraordinária. 2014. 14, isso. 14, E o Jorginho é muito querido lá no Canindé.
Muito bem, praticamente tudo pronto, a bola vai rolar. Chamou a atenção também que o Figueirense entrou, eu olhei aqui no celular, às 15h59 para jogar contra a Ponte Preta. Nem teve aquela situação envolvendo, né, os jogadores perfilados, da execução dentro do Brasil, nada disso. E, consequentemente, os caras entraram, já estão posicionados e a bola vai rolar no Orlando Scarpelli pela última rodada da Bezona. E como estão vestidos Ponte Preta e Figueira para o jogo, Antônio Lupi. A Ponte Preta com seu uniforme de número 1, toda de branco, e o Figueirense com seu uniforme número 1 também. Camisa alvinegra, preta e branca, short preto e meiões pretos. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes. Vamos juntos com a Macaca em campo a Macaca, para mostrar o seu valor. Fazendo a sua despedida na Série B 2021, ou 20 apenas, né? O campeonato termina em 21, mas é válido pela temporada 2020. E aqui a Ponte se complica lá atrás, o passe do Renato para o goleiro Guilherme, tirou de qualquer maneira, colocou a bola para a lateral. Lateral para o time do Figueirense para fazer a cobrança, o árbitro marcou escanteio. A bola saiu pela linha de fundo, escanteio para o Figueira. Se estivéssemos no Majestoso, o goleiro Guilherme estaria neste primeiro tempo defendendo o gol da linha do trem. Vem para a cobrança do escanteio, Dudu para o time do Figueirense, pé direito na bola, levantou, jogou para a área de cabeça, afastou, tirou de qualquer maneira a zaga da Macaca com o Rayan. Moisés vai brigar pelo rebote, chega primeiro Matheus Neres, levantou a bola na canhota, vem bola o time do Figueirense, Dudu ajeitou, dominou, olha para a área, prepara o cruzamento, fez a finta, pé direito, vai bater pro gol, ele chapou a bola, mas a bola subiu e foi embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Macaca bater. E foi o chute do camisa de número 16, o Diego Gonçalves, de fora da área, limpou a marcação de muito longe, tentou surpreender o Guilherme, que só acompanhou a saída da bola. Tiro de meta para o goleiro da Macaca. A Macaca que terminou a última Série B na 11ª posição com 47. Neste momento ocupa a 8ª colocação com 54. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. De novo o time do Figueira, domina Renan Luiz, atrás na meia esquerda para Diego Gonçalves, levantou, jogou para a área, tira o zagueiro, rebote, Matheus Neres, encheu o pé direito, a bola subiu, foi embora, pela linha de fundo, é só tiro de meta, jogou lá na Ilha da Fantasia, Antônio Lupi. Bem próxima à Ressacada, que fica bem perto do aeroporto também de Santa Catarina, lá de Florianópolis. Um chute muito ruim do jogador da equipe do Figueirense, mais uma vez Guilherme, há 9 anos na Ponte Preta, hoje pela primeira vez na meta titular da Macaca. youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, você interage através do chat, registra a sua participação, que é sempre muito bem-vinda conosco nesta sexta-feira. Guilherme levanta a bola de cabeça tentando o Orobó, sobe, tira lá atrás o zagueirão Vitor Mendes, metendo a bola para fora. Lateral para Macaca com Hernandes, e é claro que no decorrer do jogo, o Lupe vai atualizando as informações, os jogadores que estão em campo, que tem contrato, outros que o contrato vai terminar no domingo, né, no dia 31 de janeiro, já avisando a sequência da temporada 2021, afinal de contas, no final do próximo mês, já tem a estreia da Macaca na Série A1 do Campeonato Paulista. Barreto tentava o passe para o Guilherme Pato, afasta, tira, Everton Santos, ele empurra por dentro para Matheus Neres, meteu para Dudu, Dudu no comando, tentava o passe, entra em quarta, Rayan, deixa para Camilo, Camilo recolheu, dominou, rodopiou, girou, 2 a marcá-lo, quase perdeu a bola, conseguiu o passe atrás, tirou o Rayan de qualquer maneira, briga Thiago Orobó, recupera, sai jogando para Macaca, fez o passe na fogueira por Léo Pereira, ele volta para o Rayan, Rayan atrás para o Guilherme, escorregou, tirou de qualquer maneira o goleiro, mas tirou mal, sobe e tira lá atrás, completa Léo Pereira, escorrega também o Thiago Orobó, perde a bola Macaca, recupera o time do Figueirense, o árbitro manda seguir o experiente Marcelo Odilino Henrique, Nonato na ponta para Diego Gonçalves, tenta a finta, aperta, tira, Léo Pereira tira mal, voltou para Diego Gonçalves, na área, poupa a bola para Matheus Neres, Guilherme, saiu do gol, protegeu o goleirão alto, quase 2 metros de altura, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta, mais um tiro de meta para Macaca. E os jogadores de defesa da Ponte Preta pediram uma posição irregular do atacante do Figueirense. O bandeirinha mandou a jogada seguir
Siqueira e o Guilherme foi muito tranquilo na jogada. Utilizou o corpo, a bola saiu pela linha de fundo e tá escorregando o Guilherme, hein? É isso que eu ia perguntar pro Gleger, que conhece do riscado, já esteve lá dentro. Ô Gleger, não tem aquela situação antes do jogo, o cara lá vai lá fazer o aquecimento, reconhecimento do gramado e de repente os caras colocam a chuteira e tá todo mundo escorregando, Gleger? É, exatamente, né? A princípio parece que tá encharcado o gramado e eu dei uma olhada aqui agora e o Guilherme tá com a chuteira adequada pro terreno. Mas às vezes acontece, né, Bola? E tem também a parte emocional, né? As primeiras bolas ali, nós percebemos que teve um lance lá que ele acabou errando o passe. Essas coisas vão acontecer aí. Mas o mais importante de tudo é que ele mantenha a calma para que ele possa fazer um grande jogo. Sai jogando a Macaca com 5 minutos do primeiro tempo. Domina o garoto Igor Maduro. Volta o jogo por dentro pro Ryan. Empurra pra Juan Renato. Recolheu o domínio do corredor pra Pato. Marcado pelo Dudu. Volta o jogo pra Juan Renato. Limpa bem o lance. Puxa na categoria. Pé esquerdo na bola. Lançou no comando pra Moisés. Por trás da defesa. Tira o Vitor. O primeiro Vitor. O segundo completou. Tirou mal. Voltou pra Camilo de Graça pela meia esquerda. Ele abriu pra Moisés. Recolheu, dominou. Meteu na canela. Tentou por dentro pra Pato. Boa bola. Entrada na grande área. Pato dominou. Limpou pra Igor Maduro. Cabe o tiro, ele prefere o passe pela direita, vem embora Macaca. Léo Pereira, pé direito, levantou na área para Camilo. O goleirão saiu mal, Camilo de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! É do capitão Camilo estampada na camisa, no cruzamento na direita de Léo Pereira, no segundo pau, o goleirão saiu todo arrojado, é minha, e falhou. O Camilo não tem nada a ver com isso, acompanhou o lance e de cabeça meteu pro fundo do gol. Vale a clamorosa do goleirão do Figueirense. Fato é que a Macaca abre o placar do Orlando Scarpelli. O gol é de Camilo. Vibra, pula, sai do chão. Macacada reunida. Vibra o torcedor da Macaca. A Ponte sai na frente em Floripa. Camilo de cabeça na marca de 6 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Grite comigo. Solte o grito, nação Ponte Bretana. Tá registrado no Orlando Scarpelli. O gol é de Camilo. Ponte Preta 1, Figueirense 0. Rodolfo não chora não, goleirão que falha na saída. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da Macaca de Camilo e de cabeça, Antônio Lupi. De cabeleira, cruzamento que veio pela direita com Léo Pereira. Assistência do camisa 71, fez o arco na bola. Colaboração do Rodolfo, que saiu mal do gol mais uma vez, porque ele também saiu mal na partida contra o Juventude na última rodada. E o Camilo, que não é nada bobo de cabeça, mandou pro fundo da rede. Camilo marca o 6º gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Orlando Scarpelli, Figueirense 0, Ponte Preta 1. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil, então vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E aí, CH 1-0, Camilo de cabeça, que falha do goleirão, hein, Carlos Henrique? Frango do goleiro, né? O que o Rodolfo foi fazer? Bom, é problema do Figueirense, né? O Cabeleira tava lá e fez 1-0, é o que vale, dá mais tranquilidade, né? Agora vamos ver como é que vai ser o comportamento geral do time da Ponte. Tava um jogo equilibrado, o Figueirense tomou as ações até agora com 8 minutos, mas a Ponte fez 1-0 porque o tal de Rodolfo pisou na bola. Que frango, hein? Gleger Zorzinho, especialista na gíria do futebol, a gente diz, sai do gol para resolver, goleirão. Ele saiu e não resolveu, pelo contrário, prejudicou, hein, Gleger? Saiu muito mal, né? Como disse o Lupe na última partida contra o Juventude, ele tomou um gol bizarro. Não sei se você se lembra, gol de Bambam, inclusive. Sim. Saiu uma bola fácil, né? Uma bola viajada, ele acabou saindo, perdeu o tempo da bola, a bola encobriu e o atacante do Juventude fez o gol. E hoje aconteceu a mesma coisa. Perdeu o tempo da bola, uma bola fácil, né? A bola viajou, dava tempo dele sair, até para segurar. Perdeu o tempo. E como dizia um treinador de goleiro meu, será que ele esqueceu de colocar a lente?
Aqui bola para Macaca, Camilo tentou, passe por dentro, tira Dudu, recupera Macaca com Igor Maduro, meteu para Camilo, rosca a bola para Moisés, mano a mano, partiu para cima do marcador, Orobó no comando, bolão, saiu na cara do gol, pintou mais um, driblou o goleiro, ficou sem ângulo, insiste ainda Orobó, dentro da grande área, levantou pro Pato, no segundo pau de cabeça, corta o zagueiro, mete a bola para fora. E foi o Pato, o último a tocar, mesmo pequenininho em relação ao zagueirão, ele brigou pelo alto, Lupe. Ele é pequenininho, mas ele é forte na disputa de bola, no cruzamento do Orobó, que chegou a driblar o goleiro Rodolfo no cruzamento. O Pato foi quem relou por último na bola, quase a Macaca marca o segundo em Santa Catarina. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi de Iguaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final.com.br. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos, primeiro tempo. Confirmando o placar no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, é a Série B, última rodada, 38ª. No Orlando Scarpelli em Florianópolis, Camilo Cabeleira de cabeça marcou. Ponte Preta 1-0 pro Figueiredo. Olha, muito obrigado à família Marinheiro pelo carinho, obrigado ao Marcos do final 4558. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Fala o seu nome, o bairro, nome ou cidade que com muito prazer iremos registrar. Detalhe. Bandeirantes Campinas, o detalhe no ar da Bandeirantes. E sobre Camilo, tem contrato até domingo, dia 31, a diretoria tenta a renovação, já esteve mais otimista. A situação deu uma esfriada e Camilo tem situação indefinida no Moisés Lucarelli para 2021. CH, perguntaria eu a você, você renovaria o contrato do Camilo ou não? Sem fazer loucura, mas renovaria. Quer dizer que já esteve melhor a situação de renovação, mas deu uma esfriada, é isso? Que história é essa? Sim, o Camilo... Nos conte mais. O Camilo, ele tem um salário alto para os padrões da Ponte Preta para 2021. A Ponte fez uma proposta com uma readequação salarial. No primeiro momento, não tinha chegado a um acordo, a Ponte aumentou um pouco esse valor. Ele se animou, mas parece que tem outro time na parada querendo o Camilo também de Série B. Agora, o Gleger, é o seguinte, último jogo, sexta-feira, no domingo vence o contrato do cara. E a Ponte coloca o jogador e com a faixa de capitão. Aqui vem Macaca, pintou o segundo cruzamento, Orobó perdeu! Thiago Orobó! Passa fácil a Macaca pela direita. Esquerda de defesa do Figueirense, o cruzamento. E o Thiago Orobó na risca frontal da pequena área. Perde uma grande oportunidade. É um gol que um artilheiro de mais qualidade não perderia, né, Lupe? Não pode perder um gol desse. O cruzamento do Moisés, cruzamento por baixo. O Orobó ganhou na disputa de espaço com o zagueiro do Figueirense, mas mandou a bola por cima e lá vem Macaca. Já eu sigo com o Gleger, Barreto por dentro para o Orobó. Para Moisés, entrada na grande área. A passagem de Léo Pereira. Resolveu jogar o Léo Pereira. Cruzamento. Aí voltou a ser o Léo Pereira de sempre. Pega mal na bola, a bola passou. Voltou de graça para o Everton Santos para sair jogando para o time do Figueira. Quer dizer, o Gleger coloca o cara com a faixa de capitão, ele mete gol. Significa alguma coisa ou absolutamente nada? Eu acho que significa sim. Eu também renovaria o contrato do Camilo, acho um jogador importantíssimo. E dos últimos jogos pra cá, né, ele tem jogado um futebol que a gente gostaria de ter visto desde lá do começo. Com certeza, um jogador experiente, um jogador que tem tudo para ajudar a Ponte, eu renovaria. E dá mostras, né? Você escala um jogador, até o próprio jogador, com toda a bagagem e experiência do Camilo, uma partida dessa aí, que se ele tivesse alguma outra proposta, se não tivesse aí conversando com os caras da Ponte, rapaziada, dá uma folguinha pra mim, coloca a meninada pra jogar aí, né? Deixa eu dar uma descansada. Eu acho que deve estar conversando e as conversas devem estar bem adiantadas, viu, Boris? Camilo que marcou 1-0, a Ponte vence o jogo no Orlando Scarpelli. Lembrando que assim que a bola parar de rolar, vem aí Edu Pinheiro comandando o jogo aberto. E atenção, das 19 às 21 horas tem o Bandeirantes Esportiva na apresentação de Júlio Nascimento. E na sequência tem mais futebol. Será a vez de Guarani e Juventude com Carlos Batista. Aqui vem o time do Figueira, cruzamento, bola na entrada da grande área pro Giovani Tinga. Não confunda, torcedor.
Giovanni Tinga, mas o passe foi forte, a bola acabou saindo. Aliás, parece um tanque aí o Giovanni Tinga. Tiro de meta que o Guilherme já cobrou. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Então acesse cafemorais.com.br e conheça mais. 14 minutos, primeiro tempo, 1-0, a Macaca na frente, vem buscar o jogo Thiago Orobó, com pé direito para Igor Maduro, empurra para Léo Pereira, que recomeça com o Rayan, pisa na bola, empurra para Juan Renato RR, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou com a canhota, ele joga na quarta zaga, meteu para Rayan, abre pela direita para Léo Pereira, no primeiro terço do campo, apenas marca o time do Figueirense, não dá o bote, agora o Vitor Oliveira chega mais forte para cima de Orobó, e o árbitro marca a falta, o Marcelo de Lima Henrique, que é extremamente experiente por um jogo que não serve para absolutamente nada, né, Lupe? Nada, mas foi escalado para a partida e ele tá até conduzindo bem o jogo, não tá marcando qualquer faltinha dessa só vez. Só na tranquilidade, né? Experiente Marcelo de Lima Henrique, ele tem o Farinha como assistente 1 e o Regazzoni como assistente 2. Os rebaixados já estão definidos para a Série C de 2021 e a luta de dois times para a última vaga na Série A. O América, a Chapecoense e o Cuiabá já subiram. Aliás, América e Chapecoense disputam hoje o título, estão na disputa, né? A vantagem é do América, só depende dele. E CSA e Juventude brigam pela última vaga na elite do futebol do Brasil no Campeonato Brasileiro de 2021. O Renato tem a posse de bola, meteu para Hernandes, pé esquerdo na bola, tentou Camilo, a bola passou por ele, vai sobrar para Pato, Pato acelera, tem Moisés pedindo livre no comando, meteu para Moisés, pintou mais um, invadiu o pé direito, dominou, pintou o goleiro, marcou, golaço! Gol! Moisés tem a 21 estampada na camisa. Em velocidade, a Macaca recuperou a bola para o Pato. Ele acelerou, tinha o Orobó, mas a melhor opção era o Moisés. Meteu para o Moisés que dominou, invadiu a área, teve a calma, a tranquilidade. Ainda driblou o goleiro do Figueira com gol escancarado com o pé direito, meteu para o fundo do gol. A Macaca amplia no Orlando Scarpelli. Ajoelha no gramado, aponta para o céu e agradece Moisés. E é a torcida da Macaca. Hoje, quem agradece a você, artilheiro da Macaca. A Ponte Preta marca o segundo, pula, sai do chão, canta e vibra a macacada reunida. Thiago Orobó tinha a opção, o Pato tocou pro Moisés e o Moisés amplia o jogo. Na marca o resultado, na marca de 16, primeiro tempo, solte o grito, grite comigo, nação Ponte Pretana. Tá registrado em Florianópolis, Moisés. Ponte Preta 2-0 pro Figueirense. Rodolfo, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, o gol da Macaca, um belo gol do Moisés Antônio Lupin. Jogada que começou com o Hernandes pela esquerda, que deu passe. A bola era do Figueirense, mas o Pato acabou recuperando e puxou o contra-ataque mortal. Teve calma e paciência para achar o Moisés, que também teve muita calma. Se o Moisés tivesse essa calma na Série B do Campeonato Brasileiro, tirou o Rodolfo da jogada e mandou a bola para o fundo da rede. Moisés marca o quarto gol dele na temporada, o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar do Orlando Scarpelli, Figueirense 0, Ponte Preta 2. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17h50, primeiro tempo. Brasileiro da Série B avisou na 38ª rodada em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. Gols de Camilo e Moisés. Ponte Preta 2-0 pro Figueira. Os caras resolveram jogar hoje, viu, Edu? Então, rapaz, olha só, hein? Camilo e Moisés marcando. É isso aí, olha, 21h30, Guarani e Juventude no Brinco de Ouro. Quem narra é o amigo Batista. Muito obrigado aqui ao Chico e a Laurinha lá de Catanduva. Eles dizem que solo sagrado de Catanduva, que beleza. O final 13h88 está em Florianópolis, esperando um milagre hoje do Avaí. Quem sabe o Avaí vai subir, segundo ele. Alô, Eduardo, pai, Juninho, filho, aquele abraço, muito obrigado. E o famoso Gui do São Bernardo. Rádio Bandeirantes. É verdade, eu citei Juventude e CSA, mas o Avaí também, né? Alá Mineiro, apesar de ser catarinense, briga pelas beiradas para conquistar o acesso
Claro que a possibilidade real é de CSA e Juventude, mas pode pintar um Avaí de volta à elite do futebol do Brasil. Mas absolutamente possível, né? Porque o Guarani turbinado ganha do Juventude. É uma coisa que pode acontecer, tá jogando no brinco. CSA joga fora de casa. Se empatar e o Avaí ganhar, sobe o Avaí. Então... Léo Pereira cruza para a área, Camilo vai brigar, quase perdeu a abraçadeira de capitão, ele evita a saída aqui na canhota, prepara o cruzamento com o pé direito, recolheu, dominou atrás para Barreto, Barreto cortou, limpou, fintou, houve a falta para cima dele, Marcelo de Henrique não marcou, o Camilo chegou atrasado, acabou atingindo o Everton Santos, o árbitro manda seguir também, porque a vantagem era o Figueira, dominou o Erisson, recolheu, dominou, protegeu, trabalha para a canhota, volta o jogo para o Matheus Neres, no corredor para Dudu, Dudu recolheu, dominou do meio da rua, vem o chute, a bola passa à direita e vai embora pela linha de fundo. Fala aí, CH, completando o seu raciocínio. Então o Guarani, se o Guarani ganhar, por exemplo, do Juventude, o CSA que joga fora de casa, que também tem mala branca voando para todo lado, empate, e o Avaí ganha, que é absolutamente provável, sobe o Avaí. Vamos ver o que vai acontecer. Como diria aquele, vamos aguardar. É isso, comentarista indeciso, vamos aguardar. 20 minutos, primeiro tempo, 2-0 para Macaca. Jogo tranquilo para a Ponte até aqui em Gleger. Tranquilo. O emocional do Figueirense, após ter tomado o primeiro gol, derreteu, né? Percebe que o time não quer nada com nada, a Ponte toca a bola. É isso mesmo. Vai tocando a bola, esperando a oportunidade aí. Olha, pintou uma goleada aí, viu, Bolis? Porque o Figueirense, na minha opinião, não tem força nem para fazer um gol aí. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalários, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entrega no WhatsApp 999471980. Detalhe. O detalhe no ar da Bandeirantes. Moisés tem contrato com a Ponte até o final do Campeonato Paulista. Vai você, Bolis. Vem para Camilo. Meteu para Pato. Boa bola, pintou mais um. Cruzou na área para Orobó. Afasta, corta o zagueiro e quase mete contra o Patrimônio. Eu disse há pouco que os jogadores da Ponte estavam escorregando, eles seguem escorregando, mas o do Figueira também, né, Lupi? Escorregando bastante. Dessa vez foi o Vitor Oliveira, camisa 3, que mesmo escorregando, conseguiu fazer o corte, porque a bola tinha o destino, os pés do Thiago Orobó, camisa 99. Macaca tem escanteio pela esquerda, Camilo na bola. Belo uniforme de goleiro do Figueira, né, com a Ponte Ercílio Luz retratada. Olha o cruzamento para a área, Orobó livre de cabeça, meteu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Ponte! Thiago Gorobó tem a 99 estampada na camisa. No escanteio batido por Camilo. Da esquerda para o meio da área, livre, totalmente livre. Thiago Gorobó na risca frontal da pequena área, desviou. Cantinho esquerdo do goleiro que pulou e nada pôde fazer. A Ponte amplia no Orlando Scarpelli. Vai construindo uma goleada na última rodada da Bezona. Thiago Gorobó faz a festa na ação ponte pretana. Pula, sai do chão, canta e vibra a macacada reunida. O gol é de Thiago Gorobó na marca de 22. Primeiro tempo, solte o grito. Grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado em Florianópolis. Thiago Gorobó, o centroavante de cabeça. É o segundo dele com a camisa da Macaca. O terceiro no jogo. Ponte Preta, 1, 2, 3, 0 pro Figueira. Rodolfo, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol do Thiago Gorobó. Tranquilo, calmo, sossegado dentro da pequena área, Antônio Lupi. Com muito espaço, mas também méritos para a cobrança do escanteio do Camilo pela esquerda. A bola fez a curva e quase no limite da pequena área. O Gorobó, livre de cabeça, mandou a bola no ângulo esquerdo do Rodolfo, que nada pôde fazer. Thiago Gorobó marca o segundo gol dele com a camisa da Ponte, o terceiro da Macaca no jogo. Tá no placar do Scarpelli. Ponte 3, Figueirense 0. A Ponte tentava de novo a chegada, afasta, tira lá atrás, Nonato levanta a bola, de cabeça o Ryan praticamente na risca do meio campo, volta o jogo para o goleiro Guilherme. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto, com aquela categoria de sempre. O comando é de Edu Pinheiro,
Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Detalhe, mais um detalhe no ar da Bandeirantes. Direto do avião, hein? Retornando do Rio de Janeiro para Campinas. É ele? Não, manda um abraço para Marco e Valquíria. Estão acompanhando pelo YouTube. Marco e Valquíria, um abraço a eles. Vocês estão no avião, é isso? Dentro do avião, neste momento. Tá certo. Bolis. Falou em avião, pensei que fosse o nosso Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, que está sempre batendo asas. Não, já o Valdemir tá por aqui, porque tá escalado, hein? Aliás, preciso passar aquela dica pro Valdemir ali da conveniência. Ele vai adorar. Alô, Tigrão! Daqui a pouquinho o Tigrão vai trabalhar. Promoção ali? Promoção 4,99. 6. Gleger Sorzin. Aproveita aí o momento Maguila aí, manda um abraço ao José Almir Atílio. Tá lá na praia, ouvindo a Bandeirantes, acompanhando o jogo, e falou aqui pra mim, a Ponte vai meter 8 no Figueirense. Ô louco, alô Zé, um abraço pra você. Aqui vem Figueirense, lançamento pro Erisson, na proteção do Hernandes, tranquilo, sai do gol Guilherme pra fazer a defesa. É um treino de luxo, né, CH? É um treino de luxo, já que ninguém deixa você narrar, eu vou atrapalhar também um pouquinho. Aliás, nem diria de luxo, né, porque com todo respeito ao Figueira, né, ao pobre Figueira, é um só um treino, né, CH? Eu fico muito feliz porque a Ponte tá jogando direitinho, né? Mas, poxa, 25 minutos, tá 3-0, cara. Os caras do Figueira não querem fora de casa. Você sabe que pode acontecer algo extremamente inusitado nessa última rodada. O Juventude tem 58. A Ponte está indo a 57. Se o Avaí empatar, se o CSA empatar, vai a 58. E se o Avaí ganhar, vai a 58. A Ponte ficaria a 1 ponto da zona de classificação para o G4. Veja que coisa maluca, cara. Uma situação parecida com a de 2018, né? Quando por muito pouco não subiu lá em Floripa. É verdade, aí começa a rastrear jogador irregular. Camilo levantou, cruzou para a boca do gol, tira a defesa, voltou para Guilherme Pato, meteu uma rosca na bola, tentava a infiltração do Camilo, corta lá atrás, tira de qualquer maneira Renan Luiz. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 cravados, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, a pessoa, né? A última rodada no Orlando Scarpelli. 0 para o Figueirense, 3 para a Macaca do Pinheiro. É isso mesmo, já tá tudo certinho, viu? A Ponte faz 57 e depois Juventude e CSA, jogadores irregulares, perde 10 pontos e a Ponte sobe. Escuta o que eu tô te falando, hein? Olha, um abraço aqui, sabe pra quem? Rapaz, o pessoal da Orquestra da Ponte Preta te ouvindo, Bolis. Quem? A Orquestra da Ponte Preta, legal, eles gravaram bacana, no final de ano, é uma mensagem muito bonita. No YouTube tá lá, Orquestra AAPP. Orquestra AAPP, muito bonita a mensagem. Tem a Michele, violonista, tem o Dan, o Igor, Armando, Levi, Pacheco, Ramon, Fábio, Elo, e o amigo aqui, o Eri. O Eri é o baixista. Pessoal da Orquestra da Ponte, nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado. Acompanhei o trabalho da orquestra, ficou sensacional realmente no final do ano. 27 minutos, placar de 3-0 para Macaca, para você que está chegando agora, você que está saindo do trampo, após mais um dia de trabalho, após uma semana de trabalho, Camilo Moisés e Orobó marcaram para a Ponte, que vence por 3-0 diante do Figueirense já rebaixado, que ataca, pintou o primeiro do Figueirense, atenção, Erisson invadiu o pé canhoto, bateu, é gol! É gol, é gol! Gol do Figueirense! Erisson Tenha, 18, estampada na camisa. Bola perdida, o Erisson recuperou, invadiu a área, fintou o Juan Renato, um chute forte, seco com a perna esquerda para o fundo do gol. Indefensável contra a meta de Guilherme. O Figueirense diminui. Gol do garoto Erisson, 27. Primeiro tempo tá registrado. Gol é do Furacão do Figueira. Erisson
Figueirense 1, 3 para Macaca. E o detalhe do gol, Antônio Lupi. O detalhe fica por conta da bobeira, né? Porque foi uma jogada que começou de um arremesso lateral, direto para o Erisson, que invadiu a área, livre de marcação. Depois o Renato e Hernandes tentaram apertar, mas ele já estava de frente com o goleiro Guilherme. Bateu forte, Erisson, 18, diminui para a equipe de Santa Catarina. Está no placar do Orlando Scarpelli, Figueirense 1, Ponte Preta 3. Aqui vem de novo Figueira, cruzamento para a área, tira a defesa. Erisson, pé esquerdo, bateu travado, voltou para ele. Houve a falta, o árbitro mandou seguir, voltou para Matheus Neres, meteu para Diego Gonçalves, recolhe dominando o bico na grande área, anima o time do Figueiro, gol! Aí o Diego Gonçalves perdeu a bola e vem embora Macaca, dispara Moisés, ultrapassa ali no meio campo, acelera o jogo, tem Orobó no comando, rolou por dentro para Camilo ajeitou, passou o Pato, um bolão, pintou o quarto na cara do gol, pé canhoto, bateu para fora! Guilherme Pato perde uma grande oportunidade para marcar o quarto da Macaca, Lupe. Depois de um contra-ataque puxado pelo Moisés, ele tocou para o Camilo, que viu a ultrapassagem do Pato pela esquerda. O Pato foi fominha, poderia ter dado o passe para o Orobó, resolveu bater para o gol, chutou torto. Tiro de meta para o Rodolfo, camisa 22. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Detalhe. O detalhe mais uma vez no ar da Bandeirantes. Então, em relação àquele assunto que o CH falou, se essas combinações de resultados derem certo, a Ponte ficar um ponto do G4, fica muito parecido mesmo com 2018 e naquele ano tinha um jogador irregular, que a Ponte tentou no STJD tirar pontos do Goiás, mas não conseguiu. E hoje esse jogador está na Ponte e se chama Hernandes. Bem lembrado o Hernandes, lateral esquerdo da Macaca, que hoje está em campo. Placar de 3-1, a Ponte vence o jogo. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bola por dentro para o time do Figueira, com Donato, limpa o lance, aperta na marcação Moisés. Barreto também encostou. Bola rolada do Matheus Neres para o zagueiro Vitor Oliveira. Tem o Vitor Mendes, preferiu o passe no comando, caiu o Matheus Neres. O árbitro mandou seguir, é apenas lateral para Macaca cobrar pela direita. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 30 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, temos as emoções da Bezona, última rodada, 38ª. No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, você ligado na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, com a equipe de Carlos Batista. Quem vence é Macaca, 3 para Ponte, 1 para o Figueirense do Pinheiro. Só resta uma vaga. Hoje vamos saber quem fica com o título, América ou Chapecoense. A última vaga, Juventude ou CSA ou Avaí. Alô, Claudemir de Curitiba, Wilson de Marzo de Maringá. Muito obrigado pelo carinho. Alexandre do Dick 6 diz que a Ponte com esse time passa vergonha no Paulista. Aldeir, flamenguista, contente pra Chuchu, dizendo que o Mengão vai chegar. Alô, Menegildo, São Bernardo, parte de cima, meu amigo. E o Dorival, muito obrigado. Tem mais uma, Manuel Fernandes conosco. Alô, galera, tá esquentando aqui. Muito obrigado. 971021493. Aqui lançamento para o Orobó. Estica a perna direita, não corta. Tira lá atrás Vitor Mendes. Dá um bico na bola com a canhota. Mete para fora. Tem lateral para fazer a cobrança. A Macaca no campo ofensivo. Alô, Silvio Silva em Limeira. Está sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes em Piracicaba. Luiz Augusto Carvalho, Luizinho. Também acompanhando o futebol Bandeirantes pelo YouTube, pelo Facebook, Rádio Bandeirantes de Campinas. Já já o Lupe vai registrar a participação da galera. Pode ser, Lupe? Pode, claro que pode. Já já o Lupe vai registrar a participação da galera através do YouTube. Registra aí a galera no YouTube. Vem embora Léo Pereira, pela direita. Cruzamento rasante, tira a defesa. Moisés na área, dominou, limpou, pé direito, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Mais um de Moisés, tem a 21 estampado na camisa. Cruzamento de Léo Pereira, defesa rebateu, rebote para Moisés, entrada na grande área. Ele dominou, rabiscou para cima do zagueiro e meteu um chute forte cruzado com o pé direito, ainda tocou no travessão e foi parar no fundo do gol. Moisés marca o quarto da Macaca, o segundo dele no jogo, faz a festa da nação ponte-bretana. Moisés pula, sai do chão, vibra a macacada reunida, o gol é
de Moisés. Faz a festa nação alvinegra, nação ponte-pretana, na marca de 32. Primeiro tempo, solte o grito pela quarta vez do jogo. Solte o grito, nação ponte-pretana. Tá registrado em Florianópolis, Moisés. Ponte Preta 4, 1 pro Figueirense. Rodolfo pela quarta vez, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, segundo o Moisés, o quarto da Macaca é esse, Antônio Lupi. Mais uma vez, com muita calma e paciência, depois do cruzamento feito pelo Léo Pereira, o camisa número 3, o zagueiro Vitor Oliveira, afastou mal a bola nos pés do Moisés. O Vitor Oliveira foi para a marcação e tomou um drible desconcertante do camisa número 21 da Macaca, que encheu o pé no ângulo esquerdo do Rodolfo para estufar a rede do Figueirense. O Moisés marca o segundo gol dele da Macaca no jogo, o segundo gol dele no jogo, o quarto da Macaca e o quinto do Moisés na temporada. Tá no placar do Orlando Scarpelli, Figueirense 1, Ponte Preta 4. 4-1, meu caro Carlos Henrique, o bate pesado, 2 gols de Moisés. CH. Figueirense tá um verdadeiro fim de feira, hein? Os caras não estão correndo, meu. Eu não tô tirando aqui os méritos da Ponte, que tá jogando direitinho. Não tem nada com isso. Mas é uma pena o Figueirense estar nessa situação, caiu para a Série C e jogando um futebol que, olha, se a Ponte não diminuir o ritmo, a Ponte vai fazer uma goleada histórica em cima do Figueira, lá no Orlando Scarpelli. O futebol do Figueirense é uma vergonha. Como é uma vergonha e foi uma vergonha a sua campanha na Série B. Registra a galera aí pelo YouTube. Vai lá, Antônio Lupi. Um abraço para todos, para Rosimeiro dos Santos, que mandou aqui um orobó. O Natanael Chaves, desse jeito a Ponte faz um 5 hoje. O Daniel David também fala, também tá mandando mensagem. Também tem uma mensagem aqui pro Edu, que ontem foi aniversário do Edu, hein, Boles? É verdade. Deixa eu pegar aqui e registrar a participação. Apostei 3,5 nesse jogo. Ó, o pessoal tá apostando bastante no jogo. Também um abraço para Ponte Chopp, o pessoal lá da Ponte Chopp também prestigiando. E o Abimael Costa, parabéns, Edu. Ontem completou mais um ano de vida. Deus te abençoe cada dia mais. Flávio Piva também está por aqui, Francis Silva e toda a galera ligada no YouTube da Rádio Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Ontem a gente cumprimentou o Edu e hoje, né, claro, no ar também, desejando paz, saúde, felicidade, obrigado. Sucesso acima de tudo para você, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito Parabéns, obrigado. Edu. Olha, no intervalo, só por causa disso, no intervalo tem sofejo, tá descendo com direito a pratinho, garfo e faca. Sensacional. De você não poderia esperar outra coisa. Recebeu aquela ligação internacional, Edu? Foi, como é que é o nome dele, rapaz? Agildo. Agildo, de Rhode Island. Falou que lá tá frio pra chuchu e a água fica toda congelada, inclusive do vaso sanitário. Como é que chama a cachorra dele? A Racha. Racha. Aqui vem embora o time do Figueirense. Aliás, é um ouvinte assíduo do futebol da Bandeirantes. E em todo aniversário, né, de cada integrante da equipe, ele faz questão de ligar, de cumprimentar. Como diria o nosso amigo lá, o Tuchê, questão de ligar para todo mundo, para registrar, né, o aniversário, para os cumprimentos. Isso é muito legal, muito bacana realmente. Aqui vem embora Macaca, chance do quinto gol ainda no primeiro tempo. Orobó recolheu, dominou, cortou, limpou, fintou, deixou sentadinho ali o Nonato, aí perdeu a bola, se empolgou. Recupera o time do Figueira, vem para o programa de ataque, bola enfiada no comando para Erisson, saiu na cara do gol, Guilherme sai bem do gol, ele acabou sendo atingido e aí o Renato deu um chega para lá, para cima do Erisson. O lance onde o goleiro pega a bola e na passada o Erisson acaba atingindo o Guilherme, mas fica aquela conotação se ele deixou ou não o pé, se houve ou não a intenção, Antônio Lupi. O Guilherme estava muito mais na bola do que o Erisson, camisa 18. E o Erisson deixou ali a perna e atingiu o rosto do goleiro da Ponte, que já estava com a bola nas mãos. O Juan Renato comprou a briga do Guilherme, que está caído, e deu uma bronca no Erisson. O Marcelo de Lima Henrique chegou lá para aparar a situação. E agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhe para saber se foi na maldade ou não. Acredito que foi um acidente de trabalho. Cara, não justificou essa reação aí do Juan Renato, xerifão. Primeiro tentou segurar o Erisson. O Erisson é muito mais rápido, ganhou dele na corrida. Se não fosse o Guilherme, fatalmente o Erisson marcaria ou teria uma grande oportunidade para marcar mais um gol. E, consequentemente, ele acabou atingindo o Guilherme. Tanto é que só o Juan Renato chegou ali e falou alguma coisa para o Erisson. O Erisson imediatamente foi lá e pediu desculpas para o Guilherme, que está sendo atendido. Aliás, Klegger, de goleiro para goleiro. O Figueirense vem para 2 alterações ainda no primeiro tempo.
como é que está se comportando o goleiro Guilherme até aqui, tendo a sua primeira oportunidade? São 9 anos de macaca, Gleger. Não teve culpa no gol, e aparentemente está tranquilo. Essa bola aí, saída arrojada, foi lá mesmo, acabou ali tomando um chute ali, que eu, na minha opinião, acho que foi sem querer. Ele chega primeiro na bola, o atacante tenta dar aquele totozinho, né, e acaba atingindo o goleiro da Ponte. Mas aparentemente está tudo tranquilo, ele está fazendo um bom jogo, Boles. Muito bem, o Figueirense mexe o Jorginho, que renovou seu contrato com o Figueira, que aliás vai completar em 2021. Sabe quando? O CH adora essa data. 12 de junho, dia dos namorados, véspera do dia de Santo Antônio. O time do Figueira vai completar 100 anos de fundação e o Jorginho renovou seu contrato. Renovou para a temporada 2021 e ele já coloca 2 mudanças na equipe no primeiro tempo. 16, Diego Gonçalves foi embora, entrou 90, Bruno Michel. Bruno Michel com a 90 está no jogo e o 98, o Dudu, foi embora e entrou 33, o Jonathan. É uma data importantíssima, 12 de junho, dia dos namorados. Eu comemoro todo ano o Dia dos Namorados. Sou casado, esse ano vai fazer 20 anos, no dia 1º de junho. E no dia 12 vamos comemorar, né? Eu sou um eterno enamorado. Isso é muito legal, muito Leandro bacana. Boles. Não tenha dúvida alguma. Você completa 20 anos em 2021 de casado e eu completo 10. Você esteve lá no dia 2 de dezembro de 2011. Eu estava lá e testemunhei. Foi uma festa fantástica. Que isso. Luitex, máquinas de ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste. Alô, Durval Lui da Luitex, Edivaldo Tietz, o cão chupando manga, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. 40 minutos, 4-1 para Macaca. Teve um internauta no YouTube que disse que a Ponte meteria 5, né? Eu acho que 5 vai no primeiro tempo ainda, viu, Lupe? Também acho. E só para complementar a informação que eu tinha... Vai você, Boles. Hernandes no fundo, tentou o cruzamento. Jonathan fechou a porta, ele volta o jogo para Pato. Pato recolheu, domínio com o pé direito para Barreto. Barreto tem o garoto Igor Maduro. Se manda espertado na ponta direita, Léo Pereira. Prefere o passe para Igor. Igor atrás para a Rua Renato, que recomeça com Ryan. Seguindo, Lupe. O Moisés tem contrato com a Ponte até o final do Campeonato Paulista, mas a tendência é que ele não deve ficar para 2021. O empresário do jogador não afirmou nenhuma proposta oficial até agora, mas o Moisés também não deve ficar. Moisés no fundo, cruzou, rasteiro, Rodolfo saiu do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 primeiro tempo. Série B avezou na última rodada, Orlando Scarpelli em Floripa, faitando Macaca. Goleada da Ponte até aqui, Ponte Preta 4-1 pro Figueirense do Pinheiro. Ô Marcelo Pimentel, muito obrigado, seu papai aí, o nome dele é Douglas, um abraço para ele também, muito obrigado pelo carinho. Eu achei aqui no papel, aqui nos meus arquivos, a última vez que a Ponte fez 4 gols no primeiro tempo. Foi num jogo contra o Oeste, no Majestoso, no dia 20 de setembro de 2014. Não faz tanto tempo assim, era a Brasileira Série B, Ponte Oeste. Foi 4-1 no primeiro tempo, depois a Ponte marcou o quinto com o Rony no segundo. Marcaram no primeiro tempo Adrianinho, Alexandre Macacão 2 e o Rodinei. Rodinei marcou outro. Eu vou ver se eu acho 4 gols no primeiro tempo, mas fora de casa. Vou continuar vasculhando os arquivos. Rádio Bandeirantes. Não é à toa que esse Edu Pinheiro é espetacular. Agora, para você também registrar aí nos seus papéis, eu me recordo um jogo que eu transmiti aqui pela Bandeirantes em mais de 10 anos, na Band, Campinas. Maior número de gols, foram 9. Quando a Ponte Preta, o Moisés Lucarelli meteu 7-2 no Água Santa. 7-1. 7-1, Edu? 7-1, eu vi esse jogo 8 aqui. gols. E hoje eu já narrei 5 em um jogo da Ponte, já pensou? Tem tudo para ser quebrada esta marca. Foi 2016, Água Santa. Mas aqui, você sabe que isso, no primeiro tempo foi 1-0 só para a Ponte, você acredita? É verdade, bem lembrado. Teve até gol de falta de Ravanelli, que hoje, se não me falha a memória, está... Tá aqui, você tem razão, 7-2. Foi no dia 2 de abril de 2016. 7-2, exatamente. 7-2, você tem razão. Um jogo de 9 gols. E Carlos Henrique e o CH estava comigo lá na cabine Bandeirantes do Moisés Lucarelli. Ô Lupe, você sabe que para ter um bom dia, uma boa tarde, ou é claro, uma boa noite, tem que ter o Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue agora 32417229. Acesse cafemorais.com.br e conheça muito mais.
A equipe do Café Moraes, a equipe está preparadíssima, vai atendê-lo da melhor forma possível. 3241-7229. Afinal de contas, agora são 16 horas mais 46 minutos. 43,5, placar de 4-1 para Macaca. E este primeiro tempo, a sua análise, Gleger Zorzin. Figueirense tá entregue, né? Você vê que os caras não correm, não estão nem aí, desconcentrados, erros de passe, e a Ponte aproveitando, né, o Boles? Já fez 4-1, pode fazer mais a qualquer momento, só ter um pouco de calma, pôr a bola no chão. E claro que daqui a pouco a Ponte vai ficar naquela manutenção de resultado, né? Tá 4-1, não pode ser que aconteça isso, mas se forçar, eu tô achando que você vai narrar mais gols do que aquele jogo contra o Água Santa. Já pensou? Lá foram 9. Hoje, no primeiro tempo, foram 5 gols. 5 no primeiro tempo, hein? E lembrando que na sequência, depois do jogo aberto, tem o Bandeirantes Esportiva das 19 até as 21 horas no Dial, na internet. A apresentação de Júlio Nascimento. Tá pronto, tá preparado, vai atualizar as informações da Macaca. O Lupe também trazendo quem tem contrato, quem o contrato será encerrado, quem não vai permanecer, quem pode pintar. E também as últimas informações do Guarani. Felipe Conceição de malas prontas para BH, para voltar a Belo Horizonte agora para comandar o Cruzeiro. E aqui tem falta o time do Figueirense para fazer a cobrança. Dá um destaque no Figueira aí, Lupi. O Pato acabou fazendo a falta em cima do atleta do Figueirense, o Everton Santos, e o Figueirense tem falta. Quem tá na cobrança é a camisa 90, Bruno Michel, que entrou agora ainda no primeiro tempo. Parte para a bola com o pé canhoto, levantou, cruzou na área, vem o desvio no primeiro pau, tira no segundo pau o Ryan. Voltou a sobra para Moisés, coloca no chão, vem embora Macaca, Guilherme Pato tentava pelo meio, Camilo na hora H tirou o zagueiro. A bola volta para Bruno Michel, dominou, pedalou, entrada na grande área para Matheus Neres, para Bruno Michel, cercado, ele tentou a finta, afasta, tira de qualquer maneira a rua, Renato. Quando não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Pontualmente aos 45 minutos, termina o primeiro tempo no Orlando Scarpelli. Vitória da Macaca, goleada da Ponte. Camilo, Moisés 2 vezes e Thiago Orobó. 4 para Ponte Preta, 1 para o Figueirense no Orlando Scarpelli. A bola parou de rolar, meu caríssimo Edu Pinheiro. E na sua opinião, Boris, qual foi o gol mais bonito? É aquele que o Moisés driblou o goleiro ou o último que bate? Mas fala já. Oi, a Camilo vai falar e o Lupe. Vamos ouvir o Camilo, que tem o futuro incerto na Macaca. Renovação, tenho o desejo de ficar. Falando sobre o jogo, acho que encaramos com seriedade para aproveitar o jogo. Para quem tem oportunidade é importante. Para mim também tá marcando gol e tá ajudando a garotada, é bom demais. Esse é o Camilo, que deu a entender que quer ficar, mas precisa aceitar essa proposta da Ponte, Edu. E quem é que vai ficar? Já tá certo mesmo, Lupe? Quem tá certo é o Apodi, que renovou o contrato, além dos atletas que têm um vínculo, que tem contrato um pouco mais longos, aqueles que eu já destaquei no início da jornada. Mas a Ponte ainda tenta a manutenção do Guilherme Pato, que termina domingo o contrato. A Ponte tem uma negociação, vai iniciar uma negociação com o Internacional, e quer a permanência do Ryan, zagueiro que hoje está em campo, também tem contrato até domingo. O empresário do atleta já afirmou que já foi feito um primeiro contato. Além desses atletas que estão em campo, a Ponte deve renovar com o Yuri, lateral esquerdo, que foi liberado um pouquinho mais cedo e também deve ficar para a temporada 2021. Edu? Olha, a Ponte vai jogando, atenção, hein, com Guilherme no gol, menino da base, a primeira vez jogando no profissional. Léo Pereira, Juan Renato, Ryan e Hernandes, Barreto, Igor Maduro e Camilo, Pato, Orobó e Moisés. No banco, Pedrão, o outro goleiro. O Igor Vinhas não viajou. Tem o Thiago Lopes, tem João Veras, Pedrinho, Léo Naldi, Jean Carlos e Papa Faê. Muita gente nova, inclusive da base, compondo aí o banco. Vamos lá, a Ponte fez 1-0 com o Camilo, 2-0 Moisés, 3-0 Orobó. Aí marcou Erisson para o Figueirense, 4-1 Moisés de novo. 4-1, oi, CH! Foi o primeiro tempo movimentado, né? Eu tinha certeza que a Ponte faria um jogo de disputa, de honradez, um primeiro tempo de esforço físico. Agora, o que eu não esperava é um Figueirense tão desinteressado, tão fraco, tão cabisbaixo, tão sem confiança do jeito que foi. Se a Ponte tivesse acelerado um pouquinho, ela teria feito mais que 4, teria feito 5, 6 gols com certeza, não é? Então,
Gostei do primeiro tempo, gostei do comportamento do Guilherme, sem problema. A única coisa que eu não gostei é que no gol do Figueirense, e não é nenhuma novidade, né? O lado esquerdo acabou falhando. Juan, Renato e Hernandes deram uma facilidade ali e o Figueirense acabou fazendo um gol. O restante sem problemas. Acho que o meio campo está legal com o Barreto. Acho que o Maduro também está fazendo ok no primeiro tempo, mas o que eu mais gostei foi do ataque. O Pato, o Orobó e o Moisés fizeram uma primeira etapa, além de qualidade, de muita entrega. Por isso que a Ponte conseguiu fazer 4 gols. Valeu pelo primeiro tempo e agora é só administrar. A Ponte já sacramentou a vitória lá no Orlando Scarpelli, viu, Edu? Perfeito, vamos fazer o seguinte, você concorda, qual o gol mais bonito qual foi, CH? O Moisés marcou 2, aquele que driblou o goleiro, o outro daquele chutaço, driblou o zagueiro, chutou, bateu no travessão e entrou, ou o gol do Camilo de cabeça foi uma falha do goleiro, né, creio que não, e o gol do Orobó foi de escanteio, né? O segundo gol para mim do Moisés foi o mais bonito. Para você, Lupe, não sei se está na escuta, qual o gol mais bonito, Lupe? Concordo! Concordo, Pepe. Você, o Zorzinho? Acompanho o relator. Então vamos fazer o seguinte, porque o Moisés marcou 2 gols, não é tão simples assim, marcar 2 gols, e no primeiro tempo. Então nós vamos ouvir os 2 gols do Moisés, o segundo e o quarto. O segundo e o quarto, os gols mais bonitos, é verdade, hein? A Ponte vencendo por 4-1. Meus amigos, é a última rodada da Série B. 17 horas tem Sampaio Corrêa e Oeste, lá em São Luís. Ribeirão Preto, 19h15, Botafogo já rebaixado, infelizmente, contra o Operário, lá do Paraná. 19h15, Rei Pelé, CRB e Cuiabá. 21h30, Paraná e Cruzeiro, é tudo hoje, é a última rodada. 21h30, América Mineiro e Avaí, os demais tudo 21h30, Náutico e CSA, Chapecoense e Confiança, Guarani e Juventude, Brasil de Pelotas e Vitória. Aqui hoje vai ser assim, terminando o jogo da Ponte, vamos para o jogo aberto, depois às 19 horas o Júlio Nascimento vai apresentar o Bandeirantes Esportiva e depois até às 21 horas. Depois o Batista faz a abertura e vamos para a transmissão de Guarani e Juventude. E depois vem a Voz do Brasil às 23h30. Então vamos conhecer quem vai ser o campeão, América Mineiro ou Chapecoense. Hoje empatados com 70 pontos. E quem é que vai subir? A última vaga, Juventude, com 58, só depende dele. CSA com 57 ou Avaí com 55. Intervalo, Ponte vai vencendo 4-1 Figueirense lá em Floripa. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. Trânsito. Santos Dumont tem trânsito carregado nesta tarde de sexta-feira entre o trevo Sérgio Mota e o Monte Cristo no sentido Viracopos. Pela Campinas Montemor, o trânsito é carregado na saída do trevo da Bosch, na altura da Vila Boa Vista, na altura do Rosolém e da IBM. Precisando de crédito imobiliário? O consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites.
E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Alô, Luiz Henrique de Pindorama, obrigado pelo carinho, meu amigo. Fazenda do Gilmar, Vila Costa e Silva, obrigado, gente. Obrigado. Cristina Gramari, a esposa do Fernando Gramari, a Cristina. O Fernando Gramari, ele é prefeito lá de Viracopos. Lá no aeroporto de Viracopos tem um prefeito. Era a esposa, então era a primeira dama do aeroporto de Viracopos. Muito obrigado, Cristiano, pelo... Se não me engano, o seu aniversário também é por aí, né? Vamos lá, vamos ouvir aqui, o Gregor, o segundo gol da ponte do Moisés? Vamos ouvir. Não, uma peça rara, hein? Passe de Pato, Moisés, dribla o goleiro, oi, Boles! O Renato tem a posse de bola, meteu para Hernandes, pé esquerdo na bola, tentou Camilo, a bola passou por ele, vai sobrar para Pato, Pato acelera, tem Moisés pedindo livre no comando, meteu para Moisés, pintou mais um, invadiu o pé direito, dominou, pintou o goleiro, marcou, golaço! Gol! Da Ponte! Moisés tem a 21 estampada na camisa. Em velocidade, a Macaca recuperou a bola pro Pato. Ele acelerou, tinha o Orobó, mas a melhor opção era o Moisés. Meteu pro Moisés que dominou, invadiu a área, teve a calma, a tranquilidade. Ainda driblou o goleiro do Figueira com gol escancarado com o pé direito, meteu pro fundo do gol. A Macaca amplia no Orlando Scarpelli. Ajoelha no gramado, aponta pro céu e agradece Moisés. E é a torcida da Macaca. Hoje, quem agradece é você, artilheiro da Macaca. A Ponte Preta marca. É isso aí, Boris. Alô, Ditinho de lá do bairro Ibirapuera de Tupã, cidade de Tupã. Muito obrigado pelo carinho. Então, Camilo fez o primeiro, esse Moisés o segundo, o Orobó fez o terceiro. Aí, gol do Figueirense, Erisson. E o Moisés faz esse quarto gol aqui. Pega uma sobra, cruzamento do Léo Pereira, mas vocês não entendem o cruzamento do Léo Pereira, gente. Ele cruza exatamente pra zaga dar o rebote, hein, Bolis? Vem bola, Léo Pereira, pela direita, cruzamento rasante, tira a defesa, Moisés na área, dominou, limpou o pé direito, bateu e é gol! É gol! Gol da Ponte! Mais um de Moisés, tem a 21 estampado na camisa. Cruzamento de Léo Pereira, defesa rebateu, rebote para Moisés, entrada na grande área. Ele dominou, rabiscou para cima do zagueiro e meteu um chute forte cruzado com o pé direito, ainda tocou no travessão e foi parar do fundo do gol. Moisés marca o quarto da Macaca, o segundo dele no jogo, faz a festa da nação ponte-bretana. Moisés pula, sai do chão, vibra a macacada reunida, o gol é de Moisés. Então é isso aí, parabéns, Boris, gol do Moisés. Aí agora não foi o Moisés, seu Jorzinho, que no final do ano foi dispensado para viajar, lembra? Ele teve um acidente de carro. Teve um acidente. Ele atropelou um cavalo. Atropelou um cavalo. A turma quer saber, ele também se prejudicou, o carro ficou meio destruído, mas a turma quer saber se o cavalo morreu. O que foi que aconteceu com o cavalo? Ninguém informou. Antônio Lupe tem essa informação. Daqui a pouco vem. Sabe qual era o nome do cavalo, Edu? Qual? Pichote. O Pichote. Mas a gente quer saber. Tá bom o bolo, né, querido? Aproveitem, vocês merecem. Coitado do Pichote. Os dois gols do Moisés, já Zorzinho vai falar em nome de Café Morais. Esse Café Morais é bom demais. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Morais. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Edu Pinheiro. Muito obrigado a Rita Maluca pelo carinho também, viu? Deixa eu ver quem tá falando aqui, é o Glauco da Georgina, viu? Obrigado, Glauco. Mas, gente, muito obrigado, muita gente me cumprimentando aqui. Ontem foi meu aniversário.
Fico até emocionado, mas muito obrigado. Fala alguma coisa que eu tô com as goelas complicando aqui, Zorzinho. Ah, é? Tá emocionado, Edu? Olha, bom, primeiro dizer que maravilha, hein? Que bolo maravilhoso que chegou aqui, os solfejos, toda essa tábua de frios aqui, com os pães, é sensacional. Nós vamos, agora, Ponte vencendo 4-1, né? Esse solfejo aqui tá espetacular, aqui o Estúdio A da Bandeirantes tá show de bola. Gil Kleber já tá louco pra vir aqui também, pra saborear aqui as delícias. Olha, Edu, eu gostei da postura do time da Ponte, acho que é isso mesmo, né? O Camilo disse ali, olha, jogamos com seriedade, né? Na entrevista ali, depois ao término da primeira etapa, e é isso mesmo, é assim que tem que ser. Você vê os jogadores se dedicando, buscando, chegando, jogando futebol, né? O Figueirense, a partir do momento que tomou o primeiro gol, aí derreteu o aspecto emocional, né? Aí a gente percebe que o Figueirense não quer mais nada com nada. A Ponte, claro, pode começar aí na segunda etapa uma manutenção de resultado, porque já matou a partida, né? 4-1, dificilmente o Figueirense tem forças para pelo menos empatar. Tem que, claro, a Ponte tem que tomar alguns cuidados, e eu, se fosse o Fabinho Moreno, agora era o momento de dar oportunidade aí aos meninos que estão na base, os meninos que estão no banco da base, né? Colocar aí o pessoal para dar uma oportunidade, para jogar esse segundo tempo. É um jogo que o Figueirense, sem dúvida nenhuma, não tem nem como, né? Já tá rebaixado. Tomando 4 no primeiro tempo. Você imagina como é que não tá o emocional desses caras. Então, momento de você colocar o Pedrinho, né? Colocar aí esses meninos. Até o Papa Faê, né? Dá pra fazer uma fumaça ali. A Ponte tá muito bem organizada nas mãos do Fábio Moreno. E jogando com seriedade, melhorou ainda mais. Não é à toa que tá vencendo o jogo por 4-1. E tem tudo, viu, Edu e ouvintes, para fazer até mais. É óbvio que agora a gente vai, eu particularmente, deve vir um time tocando um pouco mais a bola, né? Sem aquela intensidade toda, até porque não precisa desgastar tanto que tá vencendo a partida. Então toca a bola, faz a bola andar e o relógio correr, para mim, é o que vai fazer a Ponte Preta. E eu voltaria, sim, viu, Edu? Com algumas mudanças, até para dar oportunidade. Não que estejam mal. Rapaz. Exatamente. Né? Bom, Moisés aí, ó. Moisés fez um belíssimo primeiro tempo, né? Já fez 2 gols. Ô, Moisés, beleza, show de bola, foi muito bem. Coloca o Pedrinho aí. Ok, vai começar no segundo tempo e o show vai continuar por enquanto, hein? Ponte 4, Figueirense 1, isso mesmo, 4-1 para Ponte lá em Floripa. E para o show continuar no Moço de Piracicaba. Leandro Boles. Valeu, muito obrigado, meu caro Edu Pinheiro. Rola a bola, apita o árbitro. Vamos juntos para o segundo tempo no Orlando Scarpelli. Leandro Boles. Com o placar de 4 para Macaca, 1 pro Figueirense. Você ligadaço na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto. Bola para Macaca com Barreto, enfiou no comando para Moisés, entra e corta, tira lá atrás da zaga do Figueira. A bola volta, o rebote para Vitor Mendes, leva a bola para a linha lateral, tem Matheus Neres, aperta, recupera o Urubom, a bola volta no rebote pro time da Ponte com Barreto a Rayan para Léo Pereira. Tem alteração na Ponte Preta, confirmando, meu caro Antônio Lupi. Tem sim, Boles, o Guilherme Pato com a 19 foi embora. O Pedrinho da base com a 11 tá no jogo. E no Figueirense o Rodolfo, coitado, foi embora. Rodolfo, goleiro, foi embora e entrou o número 1, Vitor Caetano, no gol do Figueirense. Portanto, o garoto Pedrinho e já mete um calcanhar para Camilo. Boa bola, espetada na ponta. Camilo recolhe, domina pela direita, levantou, cruzou para o Orobó de cabeça no canto. Pega Vitor! Vitor faz a defesa no cantinho, desvio de Thiago Orobó. E vou dizer uma coisa, em 1 minuto ele fez muito mais do que o Rodolfo, substituído, fez no primeiro tempo. O Rodolfo, goleiro do Figueirense, sofreu muitas críticas pelo gol que sofreu contra o Juventude na rodada passada, resultado que rebaixou a equipe do Figueirense para a Série C do Campeonato Brasileiro. Cabeceio do Orobó, boa defesa do Vitor Caetano, que entrou agora na segunda etapa. Você citou a torcida da Ponte, a Ponte Chopp, lá tem a Chopigueira, a torcida do Figueirense.
No momento em que Antônio Lupe, você que está com imagens pelo Facebook, pelo YouTube, sai aqui do estúdio principal, foi colher mais informações e já vai trazer para você. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medaljão 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Comecinho no segundo tempo, 4-1 para Macaca, domina Michel, Bruno Michel, recua para Matheus Neres, ele domina, procura alguém, tentou na ponta para Renan, afasta, corta lá atrás, defesa completa, Ryan, tira com o pé direito, mete a bola para fora, tem lateral do time do Figueira. CH, uma boa aposta do Fabinho Moreno, a entrada do garoto Pedrinho neste segundo tempo. Sem dúvida, eu teria começado com o Pedrinho, acerta o treinador da Ponte. 2:40, segundo tempo. Lateral batido pelo Matheus Neres. Perdeu a bola Bruno Michel. Conserta lá atrás o Vitor Mendes. Levanta a bola. Tentativa de passe do Jonathan. Tira a defesa. A bola volta no rebote ainda para o time do Figueirense. Abertura pela direita para Everton Santos. Capitão do time do Figueira. Ele recolheu, dominou, colocou no terreno para Giovanni Itinga. Dá um tapa na bola, devolve para Everton. Everton com o pé direito. Recomeça com o Vitor Oliveira. Tem o Vitor Mendes pedindo a quarta zaga. Forçou o jogo por dentro para Jonathan. Um bolão para Erisson. Saiu na cara do gol. Vai marcar, bateu. Guilherme pegou, largou a bola, vai entrando, salva praticamente em cima da linha, Juan Renato. Leva as mãos à cabeça, Erisson. Ele chegou a driblar, Guilherme ficou sem ângulo. Mesmo assim, bateu pro gol. O Guilherme ainda chegou a tocar na bola. E caprichosamente ela não entrou, porque Juan Renato salvou a Macaca, mandou para escanteio, Lupi. E o próprio Juan Renato que dava condições pro Erisson, que ficou de frente pro Guilherme. E o Juan Renato salvou o escanteio pro Figueira. Vem Bruno Michel, levantou na área de cabeça. Vem o desvio do jogador do Figueiro, Jonathan, 33, a bola passa direita, vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Logo mais das 19 até as 21 horas aqui na Bandeirantes Campinas tem o Bandeirantes Esportiva. Apresentação de Júlio Nascimento e na sequência 9h30 tem mais futebol. Será a vez do Guarani, o Bugre entra em campo diante do Juventude. Para o Guarani apenas cumprir tabela, um jogo protocolar. Já para o Juventude interessa demais, é um jogo decisivo. O Juventude briga pelo acesso à elite do futebol do Brasil. Carlos Batista é ele, com os comentários do Tigrão, do Gleger Zorzinha, as reportagens de Marcos Luiz, com Edu Pinheiro no plantão. Aqui lançamento para entrada na grande área para o Pedrinho, tentava o Macaco, o passe foi forte, gramado molhado, a bola quicou e ficou de graça para o goleiro Vitor, para sair jogando para o time do Figueirense. Vitor Mendes empurra, aliás, são 3 jogadores com o nome Vitor nesse momento no Figueira. O goleiro Vitor, os 2 zagueiros, o Vitor Oliveira e o Vitor Mendes. Acho que não tem mais nenhum Vitor nesse time, né, ô Lupi? Não, já deu a cota, né? De Vitor são apenas os 3. E os 3 do sistema defensivo. Então é muito cuidado pro narrador deste momento, viu, Leandro? Não tenha dúvida alguma. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 5 minutos, segundo tempo. Último jogo da Ponte na Pessoa na temporada 2020. Confirmando Série B, Orlando Scarpelli, Ponte Preta 4-1 pro Figueirense, Edu. Olha, obrigado ao Norberto do Chapadão. Alô, Carlos de Rolândia. Alô, Cleiton, obrigado pelo carinho, Cleiton. E o Aguinaldo de Itapuã, Santa Catarina. E amanhã, hein, gente? 17 horas, Maracanã. Palmeiras e Santos, final da Libertadores. O que é que vai acontecer, hein? Amanhã aqui na Bandeirantes São Paulo, Ulisses Costa vai transmitir, ele tem o gol que o povo gosta. Vem para o programa de ataque, Moisés, dá um tapa na bola, recua para Thiago Orobó, ele empurra por dentro para Barreto curtinho para RR, o Juan Renato, pé esquerdo na bola, abre o jogo para Ryan, passa das largas, ultrapassa a linha do meio campo, parou, prendeu, olhou, pensou, Erisson na marcação, ficou sem opções do passe, Léo Pereira tentou passe, escorregou, mas voltou de graça para ele, que na segurança acaba recuando para o goleiro Guilherme para sair jogando para a Macaca lá atrás. youtube.com/Rádio Bandeirantes e Campinas, Facebook também. Você ligadaço com imagens do futebol da Bandeirantes Campinas. Alô, Ribeirão Preto no AM 1270. Você que está saindo de casa após mais um dia de trabalho, voltando para casa ou está saindo para trabalhar no período da noite. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência, dos motoristas, os caminhoneiros, você que passa por Campinas, pelas principais rodovias
rodovias com rádio ligado em AM 1170. É a Bandeirantes Campinas. É a saideira da ponte na Série B 2020. E daqui a menos de um mês tem a estreia no Campeonato Paulista. Em fevereiro tem a pré-temporada. A pré-temporada já está definida. A ponte fará em Campinas. Vai sair. O que você pode falar, Lupi? Ainda não tenho detalhes sobre a pré-temporada. Inclusive, é uma das minhas perguntas para o técnico Fábio Moreno na coletiva daqui a pouco, depois da partida. Mas o Campeonato Paulista começa dia 28. A Macaca estreia contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Então vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Renan Luiz está caído no campo defensivo do Figueira. Chegou atrasado o Léo Pereira e cometeu a falta. Sente o joelho direito. Foi, na verdade, uma trombada com o Léo Pereira, mas levou a pior o Renan Luiz. Gleger Sorzin, ele conhece do riscado, já esteve lá dentro, o olhar técnico da Bandeirantes. Comecinho do segundo tempo, 4-1 para a Ponte o jogo, Gleger. É aquilo que eu dizia, né? A Ponte, manutenção de resultado, né? Tocando a bola. A gente percebe aí o Camilo vindo um pouco mais aqui buscar para dar essa cadência de meio de campo. Eu gosto da postura da Ponte. Tá bem ali atrás, a primeira linha bem postada. O menino Léo Pereira, às vezes, se aventura ao ataque, acho que é por aí mesmo. O Hernandes fica um pouco mais, né? Um pouco mais tímido na saída para ajudar ali na segunda linha. Tá fazendo uma manutenção de resultado. Qualquer momento a Ponte vai achar um contra-ataque aí e vai fazer 5-1, Boles. Tem falta para fazer a cobrança o time do Figueirense lá atrás com o goleiro Vitor. Pé direito na bola, pegou muito mal. Rasteirinho no meio do caminho cortou o Ryan. A bola volta, rebote para Igor Maduro. Ajeitou, dominou com a canhota, volta o jogo para o Guilherme. Vai reclamando ali o Giovanni Tinga, que ninguém se apresentou nesse momento. Realmente a imagem mostra. Ele está entre 5 jogadores da Ponte e o time perde por 4-1. Domina Igor Maduro, ajeita, domina, pisa na bola, segurou, empurrou por dentro para Juan Renato. Abertura na canhota para Hernandes. Recolhe, domina, tem a marcação do Erisson, autor do único gol do Figueirense. Bola para Juan Renato, volta o jogo para Ryan. A Ponte troca passes na altura do meio campo. Não tem mais o Guilherme Pato que saiu. O Pedrinho está no seu lugar, se mexe o Pedrinho aqui pela direita. Na esquerda tem Moisés. Prefere passe curto para Igor Maduro. Leva a bola para a linha lateral, forçou o jogo para o Thiago Orobó. Cortou lá atrás de qualquer maneira, tirou Vitor Oliveira. Levantou a bola no campo ofensivo. Chega bem, corta Léo Pereira. Empurrou na quarta zaga para Juan Renato. Recolheu, dominou para Macaca no primeiro terço do campo. Quase 10 minutos do segundo tempo. Moisés, um passe curto na bola. A bola não chega, ele vem buscar. Autor de 2 gols até aqui, o artilheiro do jogo. A Ponte goleia, mete 4-1 no rebaixado Figueirense. Domina Pedrinho com a perna esquerda. Sofreu a falta, foi seguro pelo Renan Luiz, que ainda está mancando, né, Lupi? Ainda está mancando, com problema no joelho direito, camisa de número 29 da equipe do Figueirense, fez a falta em cima do Pedrinho, falta já cobrada, 4-1 Macaca. O Igor Maduro na base da Ponte chegou a formar uma dupla de volantes com o Xavier, que hoje está no Corinthians, ou estou redondamente enganado? Não, sim, trabalharam juntos. Não ou sim? Eu não entendi, não ou jogaram? O Xavier tem 18 anos, né? Vem embora, Macaca, Hernandes, pé canhoto, bateu pro gol, a bola vai embora pela linha de fundo. Não, trabalharam juntos. Tranquilidade, concentração. Eu tive só um pequeno branco, porque o Igor Maduro, o torcedor da Ponte vai concordar comigo. O Igor Maduro, vai você, Boles. Vem para Pedrinho, para Macaca, entrada na grande área, falta para cima dele que o árbitro não marcou, vai lá. O Igor Maduro passou um período no Atlético Mineiro, porque a Ponte contratou o Yuri, lembra do Yuri Seberti? Sim. E aí o Maduro ficou 1 ano no Atlético Mineiro e depois retornou para a Ponte. Eu não sei se foi esse período em que o Xavier acabou atuando na base da Macaca. Bruno Michel para o Figueira, entrada na grande área, Dudu colocou no canto e um belo gol do Figueira. Figueirense. Eduardo Dudu Nonato, ou simplesmente Nonato. Tem a 8 estampada na camisa. Jogada do Bruno Michel, passou fácil pelo Léo Pereira. Rolou por dentro, Nonato também livre. Na entrada da grande área ele dominou e chapou a bola com o pé direito, tirando do goleirão Guilherme, que pulou e nada pôde fazer. O Figueirense marca o segundo, um belo gol de Nonato, chute forte de fora da área. Na marca de 11 minutos, segundo tempo, tá registrado
Nonato. Figueirense 2, 4 para Macaca. E o detalhe do gol, Antônio Lupi. Não foi só o Léo Pereira que deu espaço para o camisa 90 para o Bruno Michel. O Barreto também abandonou a jogada. O Dudu recebeu a bola. O Dudu não, na verdade, quem recebeu ali o passe foi o jogador da equipe do Figueirense, o Nonato, camisa 8, de frente para o gol, sem marcação e com a parte de dentro do pé, mandou um belo chute, sem chances para o Guilherme, que não conseguiu evitar o segundo gol do Figueirense. Está no placar do Orlando Scarpelli, Figueirense 2, Ponte 4. E o detalhe é que o Guilherme Gleger é um goleiro alto, né? Não sei se tem 2 metros, se chega a ter 2 metros, mas fatalmente mais de 1,90. Ele se esticou todo, mas o cara pegou muito bem na bola, não tinha muito o que fazer, hein, Gleger? Exatamente, um golaço, um golaço. Aí é difícil pro goleiro, a bola vai saindo, né? Ele tenta, faz o movimento correto, salta com o braço trocado, mas essa ficou difícil. Essa daí só tem um goleiro que pegaria, mas ele já aposentou. Aqui vem para o campo de ataque o time do Figueirense. Abertura pela direita, quem domina é Everton Santos. Empurra por dentro para Vitor Mendes, deixou para Matheus Neres. Fez o passe para Vitor Oliveira, que abre o jogo na ponta para Renan Luiz. Para Bruno Michel. Bruno Michel tem a marcação do Igor Maduro, que empurra por dentro para Vitor Mendes. Vitor Mendes para Matheus Neres, na risca do meio campo, ele domina a pista na bola. Marcação de Thiago Orobó. Bola para Vitor Mendes, faz a inversão da esquerda para a direita, a bola chega no Everton Santos. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, conduz a bola. Pé direito, tentava o Itinga, o passe errado, Hernandes cortou, a bola voltou para Camilo, rapaz, o Camilo tá jogando no segundo tempo, ele tentou a finta, foi desarmar por Nonato, a bola sai em lateral para o time do Figueirense, aliás, para o time da Ponte fazer a cobrança. E aí, CH, é natural essa queda de rendimento da Ponte no segundo tempo? Mesmo assim está vencendo 4-2 do Figueira. Na verdade não é a Ponte que parou de jogar, é o Figueirense que está jogando um pouquinho de futebol. Houve desatenção à frente dos zagueiros, completamente sem marcação. Houve uma bobeada ali na cobertura e o Figueirense diminui para 4-2. Mas por enquanto a partida está controlada. Outro detalhe, o ataque precisa melhor ser municiado. O Pedrinho até agora, nós pedimos o Pedrinho, queríamos o Pedrinho, exigimos o Pedrinho. E o Pedrinho precisa entrar no jogo, senão fica difícil. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Ainda com relação a negociações, Lupe, o Vinícius Zanocelo foi para a Ferroviária, né? Mas é uma ponte, né? Talvez para um outro time de fora do país. Outros jogadores deste atual elenco podem ter esse tipo de negociação ou não? Sim, Ivan Quaresma é um atleta que pode deixar a Ponte Preta ainda no primeiro trimestre de 2021. É um jogador, é um ativo do clube, a Ponte tem graves problemas financeiros e uma das saídas é a venda do Ivan. Não está descartada essa possibilidade, tanto é que a Macaca está à procura de um goleiro. Entre esses nomes foi cogitado o nome do Jefferson Paulino, que hoje está no Guarani, mas a rejeição por parte da torcida da Ponte pode recuar um pouco as negociações com o atual goleiro do Bugre. E nos bastidores já tem um time que poderia ser o caminho do Ivan Quaresma ou não? Ainda não, mas a Ponte tem a consciência de que precisa vender o atleta. Você disse no primeiro trimestre dos 3 meses, um já foi. Quer dizer, dá para sair a negociação aí. Sim. 15 minutos, placar de 4-2 para Macaca. Domina Igor Maduro, carrega a bola na verdade Barreto. Foi atropelado ali pelo Itinga. O árbitro marcou a falta, o Marcelo de Lima Henrique. O jogo está parado antes da risca do meio campo. A Ponte que ataca nesse segundo tempo para o gol da linha do trem. Gol da Fepasa, como sempre diz, ressalta Edu Pinheiro, aniversariante da semana. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e 40, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo para você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. A equipe de Carlos Batista mostrando as emoções para você desta última rodada da Série B da Bezona. Figueirense tem 2, a Macaca 4, Edu. O seguinte, o CSA tem chance de subir hoje. CSA que joga, os 3 jogam fora de casa, os 3 com chance de subir. Juventude no brinco com o Guarani. CSA, ele joga em Recife contra o Náutico e o Avaí pega o América Mineiro lá no Independência, a América lutando pelo título. Então é o seguinte, o CSA, no caso o CSA,
Juventude no máximo empatar com o Guarani e eles CSA vencer o jogo lá em Recife. Um abraço pro Manuel Fernandes, o Maurici da Vila Costa e Silva, o Gustavo do Jardim Flamboyant, o Avelar de Hortolândia, o Geraldo Silvestre da Vila Miguel Vicente Cury e o Aldeir, grande flamenguista, obrigado pelo carinho. Muito bem, já já o Lupe vai registrar mais participações no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, também pelo Facebook, mas neste momento, já diria Roberto Avalone, parem as máquinas. Era ele que dizia isso? Era ele. Ele vem aí, Antônio Lupe. Ele vem aí com a camisa de número 27. Segura aí, Edu. Segura a cadeira aí do Edu, por gentileza, vai lá. Papa Faye com a 27 tá no jogo. Papa Faye 27 tá no jogo, 99 Orobó tá fora. E também o Leonaldi, camisa 15 tá no jogo. Já já eu informo quem saiu, Boles. Qual é o outro jogador, por gentileza? Leonaldi, camisa de número 15, formado na base, jogador da Macaca, passou pelo Taubaté e agora tem a oportunidade, ele é volante, o camisa de número 15, o Leonaldi. Já confirmo... O Barreto tá ali, eu então acho que é do Igor Maduro. Igor Maduro. É isso mesmo. Igor Maduro, 8 tá fora, 15, Leonaldi tá no jogo. Leonaldi. Então, nesse momento, ele tirou um garoto da base, o Igor Maduro, e colocou outro Leonaldi. E ainda tem o Guilherme, além do Pedrinho que está em campo. E aqui lançado o Papa Faye, pedalou em entrada grande área, tentava o passe para Camilo no meio do caminho, tira a defesa. Bola colocada pela linha lateral para o time do Figueira, para refrescar a memória do torcedor da Macaca. Qual é a nacionalidade de Papa Faye? Ele é senegalês, está no Brasil há um ano aproximadamente, veio para Ponte Preta num projeto de intercâmbio, mas teve poucas oportunidades e agora tem essa oportunidade na última rodada. O Papa Faye, camisa 27, que inclusive já foi convocado para a seleção de Senegal, categoria de base. É o país de Sadio Mané, do Liverpool. E é o grande ídolo de Papa Faye. Vem para o campo de ataque. Aliás, são parecidos, pelo menos na fisionomia. Na bola, nem tanto. Vem embora, entrada na grande área, Macaca com Barreto. Dominou, limpou, fintou, foi desarmado, insistiu. Pedrinho tira a defesa. Léo Pereira bateu cruzado, desvia na defesa. Volta ainda para o time do Figueirense com Erisson no peito para Jonathan. Jonathan mata no peito, coloca mal a bola para trás. Aperta Moisés, tirou de qualquer maneira o Vitor. Voltou pelo meio para Nonato, autor do segundo gol do Figueira. Consegue o passe por dentro para Jonathan. Jonathan para Giovanni Tinga. Abertura pela direita para Everton Santos. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou na risca do meio campo e volta o jogo para o Vitor. E aí, CH, duas alterações na Macaca. O Papa Faye você já viu jogar, né, CH? Um pouquinho, né? Bem pouco. Mas vale a mexida, né? As oportunidades, é um jogo para observação. Acho que tá certo o Fabinho. O jogo caiu um pouco de produção, bem diferente da movimentação do primeiro tempo. Mas a Ponte tá tentando administrar, né? Só não pode dar bobeada no gol que tomou rapidinho no início desse segundo tempo. Mas eu acho que as mexidas, elas são importantes e elas têm que acontecer. E a galera participando, interagindo conosco através do chat no YouTube da Rádio Bandeirante Campinas. Registra aí, Antônio Lupe. Um abraço pro Sérgio França, que tá mandando mensagem aqui no YouTube. O Anderson Francisco Borges, a Rosemary dos Santos, o Xavier também tá aqui, o Abimael Costa. Deixa eu pegar outras participações aqui. O Maxwell também tá o Tião Costeleta. Tião Costeleta também tá aqui. Vamos mandar uma mensagem pro PH, que também tá. O Porta Gamer, o Lucas Alves, o Márcio Pavone, a Sandra Carvalho. Todo mundo curtindo a transmissão no YouTube. E você estava registrando e eu passo para você para auxiliá-lo. De que Hernandes recebeu o cartão amarelo, viu, Lupi? Muito obrigado, Bola. Estava desatento na transmissão. Agora, que isso, jamais. Agora você estava registrando a galera. Você me ajuda e eu te ajudo. Assim a gente vai junto e caminhando por uma boa humanidade. Hernandes, camisa 14, está amarelado. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Então vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Tenta o time do Figueirense, corta bem lá atrás, Rayan. A bola volta no rebote para Leonaldi. Ajeita, domina, coloca no terreno, meteu para Pedrinho. Vem embora os garotos da Macaca. Recolheu, dominou Pedrinho, sai da ponta, vem para meia para Moisés. Moisés tentou o domínio, passou, insistiu o Leonaldi. Corta também, colocaram o Renan Luiz. Na sequência, perdeu para o Léo. Volta no rebote para Moisés. Moisés recua para Léo Pereira. Ele ajeita, domina, coloca a bola pela linha direita para Leonaldi. Empurra por dentro para Camilo. Camilo na cabeça do grande círculo. Voltou o jogo para Barreto. Barreto parou, prendeu, olhou, pensou para
Juan Renato forçou na ponta, a bola chega em Papa Fayet, ele parte para cima do marcador, sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, olhou, pensou, rodopiou, girou, levou pro fundo, tentou escapar da marcação e sofre a falta. Falta do Erisson para cima dele, ponta esquerda, é falta para Macaca bater. Abusado o Papa Fayet, fez o drible para cima da marcação e só foi parado com a falta do camisa de número 16, o 18, o Ederson, que acabou fazendo a falta, o Erisson acabou fazendo a falta em cima do Papa Fayet. Lado esquerdo, quem tá na bola é o Camilo, capitão da Macaca. Vem embora, Macaca, em busca do quinto gol. Placar de 4-2, a Ponte vence o jogo, quase 22. Vem Camilo para cobrança da falta. Estava pertinho da bola para ali o Hernandes, saiu, deixou para o capitão Camilo. Camilo que marcou o primeiro gol. Partiu Camilo, pé direito, direto veio o desvio, Juan Renato e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Hernandes tem a 14 estampada na camisa. No último cruzamento de Camilo, cobrou a falta lá na canhota, levantou no primeiro pau e curioso é que o Hernandes estava prontinho também para fazer a cobrança da falta. O Camilo avisou, o Hernandes foi para a área e na entrada da pequena área, no bico da pequena área, setor esquerdo, ele desviou e foi um desvio fatal para o fundo do gol do Figueira. O Hernandes de cabeça, lateral esquerdo, faz a festa nação alvinegra, pula, sai do chão, canta e vibra a macacada reunida. Hernandes de cabeça na marca de 22, passando esse segundo tempo, solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana, tá registrado em Floripa. Hernandes de cabeça, Ponte Preta 5-2 pro Figueirense. Vitor, para você pela primeira vez do jogo, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, um belo gol de Hernandes de cabeça, Antônio Lupi. E mais uma bela assistência do Camilo, jogada ensaiada. O Hernandes estava do lado da bola na cobrança de falta, foi para a área no primeiro pau, onde o Camilo colocou a bola e de peixinho o Hernandes mandou a bola para o fundo da rede. Hernandes marca o primeiro gol dele com a camisa da Ponte, o quinto da Macaca no jogo. Tá no placar do Orlando Scarpelli, Ponte Preta 1, 2, 3, 4, 5. Figueirense 2. Fala, CH. Quem mandou um abraço para você aqui foi o Peixinho. Não, o Lambari mandou um grande abraço para você. Tá te ouvindo lá em Arapongas, Paraná. Paraná, é isso aí. O Gleger, esse tipo de desvio é fatal. Não tem como, o goleiro foi no lado oposto do goleiro. Não foi um peixinho, né? Foi um peixão. Até que a Ponte marca o quinto gol. Diz aí, Gleger. Exatamente, é uma bola difícil, tem muita gente na área, né? Aliás, a batida do Camilo perfeita, né? Bola rasante, rápida, né? E aí, quando tem o desvio ali no primeiro pau, o goleiro tenta se posicionar, né, para uma bola baixa. E aí o Hernandes fez realmente um belo gol, difícil para o goleiro essa bola. Olha. Mexeu. Vai! 50, Matheus Neres foi embora. 20, Davi tá no jogo no Figueirense. E foi peixinho sim. O que foi peixinho? Gol. O Hernandes. Ah, beleza. Foi um peixinho barra desvio. Mas foi tá peixinho? Foi peixinho, Gleger? Barra desvio. Boa, barra desvio. Claro que não foi peixinho. Claro que foi peixinho. Pô, brincadeira. Lá em Atibaia, tá mandando outro abraço pra você. O pessoal que adora um rio, não é? Agora é o Bagre que tá mandando um abraço pra você, Leandro. Não é ensaboado, né? Ô, Lu, toma cuidado com a cadeira. O pessoal tá dizendo aqui no YouTube que você pode cair a qualquer momento e provocar um acidente, tá bom? Aqui domina Pedrinho pro time da Macaca, sofre a falta, o jogo está paralisado. 25-5-2, um jogo de 7 gols no Orlando Scarpelli. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Papa Fayet, pedalada, linha de fundo, aí cruzou mal. Muito mal. Vamos dar moral para o Papa Fayet, que entrou, está tendo uma nova oportunidade, mas ele pegou muito mal no momento em que chove em Florianópolis.
Antônio Lupi. E a Ponte mexe mais uma vez. O Hernandes, autor do 5º gol de Peixinho, está indo embora. E o 16, o Jean Carlos com a 16 está no jogo. Se me permite uma informação, vai lá. Quando o Abner foi negociado com o Atlético Paranaense, o Atlético pagou a multa rescisória. O Jorginho, na época, era o técnico da Ponte. Ele falou assim, a gente já tem um substituto. E ele está na base da Ponte, que era o Jean Carlos. Não esse Jorginho do Figueiro, Jorginho tetracampeão. O Jorginho que hoje é comentarista de do televisão. SBT. Exatamente. E aí o Jorginho falou, a gente já tem esse substituto. Só que o Jean Carlos, se não me engano, uma semana depois da negociação do Abner, rompeu o ligamento dos joelhos e ficou um tempo longo no departamento médico. E agora ele retorna, o Jean Carlos, camisa 16, lateral esquerdo, formado na base da Macaca. E o Edson chegou atrasado ali na disputa com o próprio Jean Carlos. Primeira participação do garoto, ele tocou na bola e foi atingido pelo Edson, colocou a mão no joelho. É no joelho esquerdo o problema dele? Foi o problema dele? Eu preciso confirmar. Bom, mas enfim, fato é que ele está de pé, mas colocou ali a mão no joelho esquerdo, o Jean Carlos. Mas repito, está de pé. Café Moraes, o café forte por natureza, combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 27 minutos e meio, finalzinho, daqui a pouquinho do jogo. E a participação, a última participação, último jogo da Macaca na Série B de 2020. Em função do período de pandemia, só termina em janeiro. Confirmando, 38ª rodada, estamos com 27, quase 28. Figueirense 2, 5 para Macaca, Edu. Um abraço aqui ao Almeida do Guanabara, final 85-41. É o seguinte, começou Sampaio Correia e Oeste. E os jogos que interessam é Guarani e Juventude. Juventude pode subir. Náutico e CSA. CSA pode subir. E América Mineiro, que pode ser campeão. E o Avaí, que pode subir também. E o Chapecoense, né? Chapecoense Confiança também, 21h30. Chapecoense também, lutando pelo título aí. Ele e o América Mineiro. Lembrando que logo mais das 7, das 19 às 21 horas tem Bandeirantes Esportiva. Atualizando as últimas informações de Ponte Preta, de Guarani, do Mundo da Bala nesta sexta-feira com a apresentação de Júlio Nascimento. E aqui tem falta, Macaca, para fazer a cobrança, Antônio Lupi. A falta do lado direito, a falta foi em cima do camisa de número 71, Léo Pereira. Camilo tá na bola, a falta para Macaca. No quinto gol ele meteu na cabeça do Hernandes. Vem Camilo aí, pegou mal na bola, olhou pro gramado, que de fato deu uma escorregada no pé de apoio, e aí pegou mal, a bola subiu, foi embora. É só tiro de meta pro Figueira. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70%, pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entrega no WhatsApp 999471980. Aqui falta para cima do Pedrinho, meia direita tem falta, Macaca para fazer a cobrança, mais uma oportunidade para o Camilo, na bola parada, Lupi. E o Pedrinho também tá por ali, camisa de número 11, que entrou no segundo tempo, mas quem pegou a bola é o Camilo. Essa falta, ela é quase frontal ao gol do Vitor Caetano, que orienta a barreira. Camilo já marcou um gol de falta contra o Náutico, e é ele quem vai para a bola. E só para alertar, sim, o Alisson aqui no grupo da Ponte, Clube, como o Hernandes fez o gol, concorda, Peixinho. Hã? Quem é? O ouvinte aí ou o internauta? Alisson. Tá bom. Se o ouvinte concorda, tá valendo. Vem Camilo pra cobrança. Chance do sexto gol pra Macaca. Meia direita, preparado, concentrado. Pé direito, Camilo no cantinho. Espalma, Vitor. Uma defesa espetacular do goleiro. Na falta, batida por Camilo. Ele vai buscar no ângulo esquerdo e mete pra fora, Antônio Lupi. Defesaça do Vitor, porque a bola do Camilo tinha endereço. Por cima da barreira, se esticou todo, camisa 1 do Figueirense. Macaca tem escanteio. Comprou curtinho o Camilo para Léo Pereira. Bate na bola, bateu em cima do camisa 20, o Davi. Davi é garotinho novo, hein? Entrou, a fisionomia dele parece que tem 15 anos. Bola metida para fora, tem lateral a Macaca. Vem Camilo para a cobrança. 30 minutos, a Ponte em busca do sexto gol. Em busca do sexto gol, a Macaca. Vem Camilo para a bola. Pé direito, levantou para a boca do gol. Afasta, tira o zagueiro. Voltou no rebote para Moisés. Pé direito, colocou no canto. Que golaço! Gol!
golaço do artilheiro da tarde, Moisés! Tem a 21 estampada na camisa. No escanteio batido por Camilo, a defesa tirou no rebote, no pico na grande área, setor canhoto, a bola sobrou para Moisés. Ele teve a calma, a tranquilidade, ajeitou o corpo e meteu de chapa com o pé direito no canto oposto do goleirão, que voou e nada pôde fazer. Um golaço de Moisés, o terceiro dele no jogo, o sexto da macaca. Moisés faz a festa da nação alvinegra, pula, sai do chão, canta e vibra a macacada reunida. O gol é de Moisés, na marca de 31 segundo tempo. Solte o grito e merece, torcedor, você soltar este grito, porque foi um golaço de Moisés. Tá registrado no Orlando Scarpelli, Moisés. Ponte Preta 1, 2, 3, 4, 5, 6 com 3 gols de Moisés. Hat-trick Moisés. 2 pro Figueirense. Vitor, pela primeira vez depois dos 30 minutos, pela segunda vez no segundo tempo. Não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E que golaço do Moisés, Antônio Lupi. Trick vai levar a bola embora para casa. O Moisés, 3 gols no jogo e o terceiro foi um golaço. Cobrança de escanteio. O Leonaldi desviou a bola dentro da área. Ela sobrou para o Moisés, lado esquerdo. Olhou para o goleiro e acertou um chute, um chutaço no ângulo esquerdo do Vitor para marcar o 6º gol da Ponte Preta. Moisés, o iluminado da noite, marca mais uma vez para a Ponte Preta, que tem 6 no placar do Orlando Scarpelli, e o Figueirense tem 2. E quer o 7º, bola com Pedrinho. Pedrinho volta o jogo para Papa Faye. Fez o passe para Rayan. Boa bola metida para Léo Pereira. Recolheu, dominou o bico da grande área. Cavou na entrada da grande área. Tirou para trás. O Vitor Mendes. A bola vai embora pela linha de fundo. É mais um escanteio. É para Macaca bater. E mais uma jogada pelo lado direito. Mais uma tentativa do Léo Pereira. Léo Pereira tem contrato com a Macaca até o final do Campeonato Paulista, mas ainda tem o futuro incerto. Escanteio para Ponte, camisa 10, Camilo na bola. Em busca do 7º gol, a Macaca, um jogo de 8 gols, 33,5, 3 gols de Moisés. Vem Camilo para a cobrança aqui pela direita, vai jogar, tá dentro. Placar de 6-2 para Macaca. Vem Camilo, autorizado, o pé direito na bola, levantou, cruzou de cabeça, a bola passou para o Rayan, voltou a sobra para Jean Carlos, pé canhoto, enche o pé esquerdo, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta pro Figueira. E assim que o futebol acabar, vai começar o jogo aberto aqui na Bandeirantes Campinas. Comando de Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br para Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. CH, que golaço do Moisés, em Carlos Henrique. Estourado o melhor homem em campo, né? Um golaço. Aliás, ele fez 2 golaços. Um no primeiro tempo, quando ele fintou o goleiro do Figueira. E esse de extrema precisão, né? Bola com o pé direito, metendo no ângulo, golaço. O mais surpreendente não só o número de gols, né? O Figueirense está combalido, desanimado, cabisbaixo. É uma pena. Eu tenho muita tristeza quando eu vejo isso. E uma coisa não invalida a outra. O bom futebol da Ponte, a aplicação da Ponte, mas a falta de aplicação e um time totalmente derrotado dentro de campo, que esse Figueira, dá muita tristeza, né? É melancólica a despedida do time do Figueirense, do time do Jorginho, do campeonato. Depois desse lance. Aqui vem embora Macaca, escapada de Juan Renato, levantou, cruzou para a área, tiro, zagueiro vem colocando Vitor Oliveira, já mais uma alteração na Ponte com 35,5. Rocha Autopeças, pois não? Mas só para completar, o comportamento do time é outra coisa surpreendente, né? Já tinha sido contra o CRB, o time levando a sério, organizado, jogando direitinho, como se tivesse condição a Ponte de se classificar. Tá de parabéns o Fabinho, tá de parabéns todo o time que participou até agora dessa partida. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 36 minutos do segundo tempo.
No tic-tac do tempo de bola, o Testamo Silvio confirma a última rodada da Bezona. Vai se despedindo com vitória, com goleada, Macaca da Bezona. Ponte Preta, meia dúzia, 6 para Macaca, 2 para o Figueirense, Edu. Trocando uma ideia aqui com o Stefan Campineiro, grande Ponte Pretano, escreveu o livro de cá, escreveu aí Ponte Preta também com grandes ídolos, né? Teve um jogo em 92 contra a Catanduvense. O mando era da Catanduvense, era Paulistão. Esse jogo foi em Jundiaí. A Ponte venceu por 6-0. Mas estamos vasculhando os arquivos para ver a última vez 6 gols fora de casa. É isso aí, grande Stefan, um abraço. Vai vasculhando, vasculha. Obrigado. Mexeu. A sua informação, Antônio Luz. Ryan, 44, foi embora. Zagueiro da Macaca, Ryan, 44. E mais um da base está no jogo. Camisa número 3, Thiago Lopes. Thiago Lopes com a 3. Zagueiro também formado nas categorias de base. Está em campo. Ele foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior e teve oportunidades também na Copa Paulista. Legers Orsim, brilha a estrela de Moisés. 3 gols, 6-2 para Macaca, hein, Gleger? Tarde inspirada. Que golaço, né? Mas o problema, né, Bolis, o Figueirense tá parecendo aquele rachão, sabe aquele rachão de véspera de jogo? Opa! Tá parecendo aquilo, pô. Teve ali o desvio na área, o Moisés dominou, olhou, levantou a cabeça, mandou um WhatsApp, não chegou ninguém e ele inteligentemente tirou do goleiro. Ele fez um golaço, tá? Não dá pra tirar os méritos. Mas o Figueirense já se entregou, né, Bolis? Agora a Ponte, manutenção de resultado, 30 e quase 38 aí do segundo tempo. Tá bom, 6-2, ótimo resultado. Parabéns a todos os envolvidos. Isso é que é profissionalismo e seriedade. Ô Edu, só por gentileza, a última goleada da Ponte, seja em jogos fora ou em casa, foi realmente aquele 7-2 contra o Água Santa ou nós tivemos nesse período um outro resultado? Não, com 7, o último expressivo tá aqui, 2 de abril de 2016. O Stefan Campineiro já fez um apanhado aqui, que você mencionou também, Ponte 7, Água Santa 2. Essa foi a última grande goleada. Teve 6-1 no Vilhena em 2009, Copa do Brasil. Teve 5-0 no próprio Figueirense, também Copa do Brasil 2016. Mais 6-0 fora de casa em 92 em Jundiaí. Mando era da Catanduvense. Era Paulistão 1992. Aí a Ponte era a última rodada. A Ponte era diferente o campeonato, dá tempo de explicar. A Ponte mudou para o grupo de elite com esse resultado e ainda foi para a semifinal. Era a Ponte, Santos, Portuguesa, não me lembro a quarta equipe. Eram 2 grupos de 4. Desse jogo, a Ponte foi para esse mata-mata. Fluitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site. Acesse com muitas ofertas para você. Fluitex com X no final.com.br. Detalhe. Mais um detalhe no ar da Bandeirantes. Mandar um abraço primeiro pro pessoal lá da Fazenda do Gilmar. Tá todo mundo acompanhando a transmissão da Rádio Bandeirantes. Um abraço também pro Gilmar. E com essa goleada, é claro que a gente aguarda o complemento da rodada, mas a Ponte assume o melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro. Passa a equipe do Juventude, que tem 51, a Ponte chega a 53 gols. E por enquanto a Macaca, é claro, dependendo dos resultados dos outros jogos, se terminar aí com poucos gols, a Ponte fica com o melhor ataque da Bezona. E vai encerrando a sua participação com 57 pontos. Na temporada passada, no campeonato passado, somou 47, portanto 10 pontos a mais. Mas mesmo assim não consegue o acesso e 16 vitórias. Aqui tentava o Léo Naldi, acabou errando, a bola voltou para Erisson, tenta arrancada para o time do Figueira, quase 40 minutos do segundo tempo, já o jogo aberto, chega bem na recuperação. Léo Naldi sai jogando para Léo Pereira, pisa na bola, volta o jogo para o garoto Thiago Lopes. Ele domina dentro da grande área, tem o Itinga na marcação, fez o passe para Juan Renato, que é mais experiente, tira de qualquer maneira com a canhota, a bola chega em Pedrinho, Pedrinho recolheu, dominou, acelerou e sofreu a falta. Cometida pelo Everton Santos, que com a impressão de que o Marcelo de Leme Henrique mostraria o cartão para o capitão do Figueira, mas não. Apenas apontou a falta, é falta para Macaca. E atenção, pois não, Edu? Não, eu falei para você, 92 foi 6-0 na Catanduvense, lá em Jundiaí. E aí a Ponte foi para a fase final do Paulistão, eram 2 grupos de 4. A Ponte ficou no grupo Ponte, São Paulo, Santos e Portuguesa. Me informa aqui o Stefan Campineiro, Ponte, São Paulo, Santos e Portuguesa. A Ponte não foi bem. Na última rodada ganhou na Vila do Santos de 2-1, 2 gols de Josimar, atacante revelado na Ponte. Aqui tentava Macaca por dentro, a tabela, a bola não chega no Camilo, chega primeiro Everton Santos recuando para o Vitor, que dá um bico na bola, tira de qualquer maneira. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você.
41 segundo tempo. Série B, a Bezona, última rodada, Ponte Preta, meia dúzia, 2 pro Figueirense do Pinheiro. Olha, é o seguinte, a gente vai até às 19 horas, depois tem Bandeirante Esportiva com Júlio Nascimento, até às 21 horas, depois o amigo Batista abre a jornada, 21h30, tem Guarani Juventude do Brinco. Rádio Bandeirantes. Meu caro Antônio Lupe, você sabe que para ter uma boa ideia e também um bom dia, uma boa tarde, além, claro, de uma boa noite, tem que ter o Café Moraes, o café forte por natureza. E para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue agora, 3241-7229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Moisés pintou o quarto e sofre o pênalti, Moisés. Entrada na grande área, ele driblou e foi calçado. O árbitro marca o pênalti para Ponte. Eu colocaria o Moisés para bater, e você, Antônio Luque? Eu colocaria o Camilo, camisa 10 e capitão, porque o Moisés já fez 3 gols, deixa o Camilo bater e ele é o homem das bolas paradas. Não, deixa o Camilo mesmo. O Moisés fez o drible e o jogador fez a alavanca com a perna, derrubou. O Marcelo de Lima Henrique estava bem próximo do lance e marcou o pênalti a favor da Macaca. É o Camilo, foi ele quem pegou a bola, é ele quem vai para a cobrança. Sofreu o pênalti Moisés, autor de 3 gols, mas quem cobra é o capitão do time, Camilo. Pode ser o 7º gol da Macaca para igualar a goleada de 2016 do Majestoso, quando naquela ocasião a Ponte meteu 7-2 no Água Santa. E desta vez fora de casa pode marcar o 7º gol. Tem pênalti a Macaca aos 43 do segundo tempo. Vem Camilo para a bola. Ele está posicionado na meia-lua, autoriza o árbitro. Camilo partiu para a cobrança, pé direito, bateu e é gol! Da Ponte! O gol é de Camilo! Tenha 10 estampado na camisa. Pênalti muito bem cobrado, bola para um lado, goleiro para o outro, como determina o manual dos grandes cobradores de pênalti. Camilo, o 2º dele e o 7º da Macaca. Para encerrar a participação da Bezona de 2020 com goleada, faz a festa nação alvinegra, pula, sai do chão, vem para a macacada reunida. O gol é de Camilo, cobrando o pênalti na marca de 43 no segundo tempo. Está registrado. A Ponte marca o 7º gol. Ponte Preta 7-2 pro Figueirense. Goleirão Vitor não chora não. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, a cobrança do Camilo, Antônio Lupe. Muita calma, muita frieza do experiente Camilo, que ainda negocia o seu contrato com a Ponte Preta para 2021. Colocou a bola debaixo do braço, chamou a responsabilidade e cobrou bem no canto esquerdo do goleiro Vitor Caetano, que pulou para o lado oposto. Camilo marca o 7º gol dele na temporada. O 7º da Macaca no jogo. Tá no placar do Orlando Scarpelli, Figueirense 2, Ponte Preta 7. Para igualar o placar de 2016, a Ponte volta a marcar 7 gols em um jogo de 9 gols. Eu tive a oportunidade daquela vez de narrar e volto a narrar um jogo onde a Ponte marca 7 gols. E um detalhe que após o gol do Camilo, o Figueirense meteu uma bola no travessão da Ponte. A finalização foi do Erisson, a bola explodiu no travessão do Guilherme. O árbitro vai terminar o jogo. Vai terminar a participação da Macaca na Série B de 2020. Apitará já um árbitro. Ele marcou a falta, o Léo Pereira cobra. Mostrou cartão para quem? Nonato, camisa 8. Vai terminar o jogo, Marcelo de Lima Henrique. Vai terminar a participação da Macaca na Bezona de 2020. Apita o árbitro. Termina a participação da Ponte Preta no Brasileiro da Série B de 2020. A Ponte não consegue o acesso, mas goleia o Figueirense pela 38ª rodada. 7 para Ponte Preta, com 3 gols de Moisés, com 2 gols de Camilo e ainda com os gols de Oroboy e Hernandes. 2 para o Figueirense, termina sua participação com 57 pontos e 16 vitórias. Derrota, goleia o Figueirense, que chegou nesta rodada já rebaixado para a Série C. Vem aí, na sequência do futebol da Bandeirantes, um jogo aberto.
Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, futebol é do Pinheiro. Olha, um abraço aqui pro Wagner Ortiz, o Nino do Dic 6, a Yasmin. Alô, Yasmin, Barnabé, muito contente com esse 7-2 aí, afinal de contas, não é todo dia. Oi, Lupe, o homem vai falar, Lupe? Tá falando aqui, Edu, não sei se vai dar para aproveitar alguma coisa do Moisés, vamos ver. Tínhamos que jogar para nós e mostrar o que nós poderíamos fazer ainda e terminar com vitória no campeonato, e graças a Deus fomos felizes e conseguimos. Esse é o Moisés, atacante da Ponte Preta, agora vai falar qual gol ele escolheu mais bonito. Não pare. Não entendi. Entendi, não foi o gol mais bonito, ele pediu uma música. Pediu uma música, 3 gols, pede a música. É verdade, eu pensei que o repórter ia perguntar qual gol foi o mais bonito. Não, ele pediu uma música, eu não entendi a música. Midian Lima, não pare. Essa foi a música que o Moisés pediu aí, já que fez 3 gols, Edu. Bom, gente, 7-2, 1-0, gol do Camilo logo a 6 minutos de cabeça, uma falha do goleiro. Depois 2-0 Moisés aos 16 minutos. 3-0 Orobó marcando a 22 do primeiro tempo, já dava 3-0. A 27 o Erisson marca o primeiro do Figueirense. Depois o Moisés aos 32 faz 4-1 Ponte. Vem o segundo tempo e aí o Nonato marca o segundo gol, 4-2 para a Ponte, diminui aí o Figueirense. Depois Hernandes de cabeça. Uma falta lateral cobrada pelo Camilo, 5-2 Ponte, repito, Hernandes. Depois Moisés, 6-2 aos 31. Aí o Camilo bateu o pênalti, o Moisés que sofreu o pênalti. O Camilo bate aos 43, 7-2 e aos 44 a bola bate no travessão da Ponte. E o menino Thiago Lopes salvou, né? Ô Lupe, vamos lá, os caras novas de hoje, Guilherme goleiro, é isso? Guilherme goleiro. Quanto tempo na Ponte? Há 9 anos na base da Ponte, Ponte Preta, né? Já está há 2 anos quase no profissional, Edu. O Thiago Lopes, que entrou no lugar do Ryan, que salvou aí no final, da base também? Da base também, jovem ainda, se não me engano, o Thiago Lopes fez 18 anos, formado na base da Ponte, também tem passagens, ele foi utilizado na Copa São Paulo esse ano e também na Copa Paulista. Olha, o Stefan está informando aqui, vamos lá, qual foi a última vez 7 fora de casa. Atenção, atenção, suspense no ar. Jean Carlos, que entrou no lugar do Hernandes, esse menino da base, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, também formado na base da Ponte Preta, camisa número 16, entrou no segundo tempo. Começou jogando o Igor Maduro. Igor Maduro, que já tem uma certa experiência, um pouquinho mais do que esses atletas que subiram hoje. Já foi até para o Atlético Mineiro, foi na base do Galo, retornou para a Ponte Preta e hoje foi titular. No lugar dele entrou o Leonaldi, passagens pelo Taubaté, base da Ponte Preta e hoje pela primeira vez no profissional. Entrou também o Pedrinho, né? Pedrinho já um pouco mais rodado no profissional, recebeu a primeira oportunidade em Ribeirão Preto na derrota da Ponte pelo placar de 2-1, quando o Marcelo Oliveira ainda era o treinador. Faz a conta aí, Zorzinho, a última vez, me informa aqui, Stefan Campineiro, 8 de agosto de 1953. 67 anos. Quase 67 anos. Juventus 1, Ponte 7. Paulista da primeira divisão, na Rua Javari. 8/8 de 53. Tem também aqui 7-0, um amistoso. 26 de maio de 63. É um amistoso, mas o Palmeiras não é o Palmeiras é o Verdão. É Palmeiras de Guaíra. Palmeiras, cidade de Guaíra. E teve um aqui, abril de 55, um combinado alagoano. A Ponte lá nas Alagoas ganhou de 7-1 de um combinado alagoano. Ô, Stefan Campineiro, muito obrigado. Grande historiador, né? E contabilista da vida da Ponte Preta aí, com tantas obras, livro do Dicá. Ponte Preta, torcida que tem um time, realmente é um grande estudioso, viu? Muito obrigado mesmo. Oi, CH, queremos ouvi-lo, 7-2, Moisés, 3 gols e mais nada, professor. Foi o melhor em campo, arrebentou com a partida. A Ponte num todo foi muito bem. Alguns detalhezinhos, mas não dá para ser perfeito. A apresentação foi muito acima do que eu esperava. Foi digna, a Ponte encerra com bastante determinação, jogadores honraram a camisa, definitivamente nas mãos do Fabinho Moreno o time andou, ele fecha a sua participação agora, né, depois que foi efetivado,
com 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas, com um aproveitamento de 51%, o Fabinho Moreno, que colocou a rapaziada para jogar, a molecada para atuar, e eu acho que ele acertou. Não adianta ficar lamentando, olha, ele deveria... Não vou ficar falando isso, porque depois que acontece, todo mundo é pai da criança, né? Mas o fato é que a diretoria tentou acertar, tentou... Eu não estou tirando a culpa de ninguém, mas eu estou interpretando o que aconteceu no campeonato. A escolha do Marcelo Oliveira, ela custou muito caro para a Ponte. Ele não deu certo. Treinador que eu tenho o maior respeito, mas não funcionou na Ponte. E a participação do Marcelo Oliveira, ela foi determinante para a Ponte não subir. 57 pontos, um pouquinho a mais, talvez uma vitória e mais um empate, sem ficar alongando muito e lembrando de partida por partida. Mas a Ponte precisava só de mais um tostãozinho para poder subir de divisão nesse campeonato fraco tecnicamente. Veja que a Ponte tropeçou, fez besteira, errou, se equivocou e mesmo assim terminou o campeonato com 57. E ao término dessa rodada, o quarto colocado pode subir com 58. Tem muita coisa para acontecer, até acredito que eles façam mais pontos do que apenas 58 na quarta colocação, mas pode acontecer. Então isso significa que não precisava tanto mais para a Ponte poder estar na última rodada brigando cabeça por cabeça. Nós assistimos e vimos coisas boas na Ponte e coisas não tão boas, não é? Eu acho que tem que servir de lição, tem que servir de aprendizado para que os erros que já estão sendo cometidos há algum tempo, eles não voltem a acontecer. A Ponte precisa acreditar mais na sua base. A Ponte precisa mesclar jogadores experientes, um esteio de jogadores experientes, por exemplo, um goleiro que é o Ivan, um zagueiro experiente, o Barreto, o Camilo e um cara de frente. E o restante colocando apostas com jovens valores. Esse é o segredo, mas o grande de todos, o maior segredo da Série B é o jogador que chama-se salário em dia. Então, independente do Marcelo Oliveira, com um pouco mais de equação de controle financeiro, a Ponte teria subido. Eu tenho certeza disso. Não foi só isso, foi o conjunto de coisas. Equívoco na troca de treinador, contratações que não deram certo. Aí eu tenho que tirar um pouco da responsa da diretoria, porque Hernandes, Japonês e Neto Moura e Peixoto foram decepções que todos nós assinamos embaixo a contratação dos 4. Por exemplo, teve mais. Luizão também para mim foi uma grande decepção. Então, não dá para colocar só num aspecto o fato da Ponte permanecer na Série B. Mas o time nas mãos do Fabinho termina com honradez, com destaque, com respeito. E para mim isso vale muito, tem muito peso. Tomara que a diretoria dê sequência e deixe o Fabinho trabalhar e dê a ele condições de trabalho. Não é só acreditar que na base a Ponte vai ter a solução de todos os problemas. Não, também lá. Mas estrutura, dinheiro, tentar pagar os salários em dia, uma condição de trabalho para que o Fabinho, com um detalhe aí no final, com alguma arrumação, conseguiu fazer um trabalho de 51% dos pontos. Se ele tivesse mais tempo para trabalhar, a Ponte seguramente, Edu Pinheiro e ouvintes, teria feito mais do que 57 pontos no campeonato. Olha, lembrando aqui o final 49-56, 8-1 contra a Ferroviária em 84. O Wilson de Marzo, lembrando aqui um jogo dos anos 60. Que a Ponte fez 7-1 no Bragantino, o Capelozzi escondeu a bola em uma das traves, atrás de uma das traves. É isso aí. Pessoal, lembrando aqui as últimas goleadas, já dissemos aqui aquele 7-2 na Água Santa em 2016, mas nós estamos vendo aqui também fora de casa o Ramos aqui, melhor ataque da Série B, hein? Que grande Ramos, hein? Ô, Zorzi, vamos lá, 7-2, Moisés, 3 gols, sofreu um pênalti e mais nada. Mais nada, né? Belíssima partida do Moisés, independente da situação aí do Figueirense, não tem nada com isso, né? Foi lá com muita competência, fez 3 gols bonitos, 3 gols que mostra, né, o Moisés que todo mundo quer ver, né? Até então ele não tinha ainda
feito uma partida como essa de hoje. Fez um belo jogo, 3 gols bonitos. Eu gostei da participação dos jogadores, gostei da entrega, gostei do profissionalismo, acho que é por aí mesmo. Camilo, na entrevista no término do primeiro tempo, disse: olha, nós estamos jogando sério, viemos aqui para jogar futebol e jogar com seriedade. Foi o que aconteceu. Gostei das mexidas, Fabinho Moreno dando oportunidade a todo mundo. Esse é o caminho. E agora, né, Edu, começar aí o planejamento 2021, Campeonato Paulista, para que a Ponte não... assim, já tem aí a espinha dorsal, né? E o torcedor pontepretano quer que realmente a montagem do time seja boa, para que monte um time bom, um time competitivo, para que consiga aí tanto chegar no Paulista quanto nos campeonatos que irá disputar. Agora, eu queria também falar sobre o goleiro Guilherme. Acho que ele teve uma participação legal, não teve culpa nos gols, né? Alguns momentos ali a gente percebia que ele estava um pouco assustado, né? Mas isso é absolutamente normal, o primeiro jogo, né? Mas eu gostei, teve algumas defesas ali seguras, teve aquele lance que ele foi no pé do atacante, teve aquele outro lance que o Juan Renato acabou tirando, a bola estava entrando, mas ele é que vai sai do jeito que tem que sair, fechando o ângulo, o atacante bate, a bola pega nele, consegue fazer a defesa e aí depois o Juan Renato consegue salvar. Então eu gostei. Acho que é por aí o caminho. A Ponte não precisa ficar pensando em contratar goleiro não, tá? Fica aqui já o meu recado. A Ponte tem meninos na base aí, é um celeiro de goleiros tremendo. Não precisa. A Ponte não precisa contratar goleiro. Mesmo com a possível saída do Ivan, não precisa. Invista nos meninos da base aí que eu tenho certeza que é muito mais negócio. Então é isso, Edu. Gostei também do Barreto, tá? Uma participação ali muito boa, seguro, protegendo a linha de zaga. Eu acho que num todo a Ponte jogou muito bem e assim, pela postura do time. Eu gostei foi da postura do time. Isso é que nós esperávamos, isso é o que nós dizíamos durante toda a semana, para que a Ponte tivesse essa postura. E teve aí. O resultado, 7-2, poxa vida, vai entrar para a história. Mas isso independente. Criou dentro da partida, jogou para que isso acontecesse. Né? Então, ponto final, a Ponte muito bem e parabéns ao Fabinho Moreno, que vem cada dia mais mostrando todo o seu talento e a sua capacidade como técnico, Edu. Opa, é isso aí, olha, um abraço aqui, o final 1376, me corrigindo, toda a razão, é Jucemar. Em 92, a Ponte fez 6-0 na Catanduvense, foi para o mata-mata, era, realmente, você tem razão, era Ponte, São Paulo, Portuguesa e Santos, né? E aí a Ponte foi mal, mas na última rodada ganhou na Vila 2-1, 2 gols de Jucemar, e não Josimar, Jucemar, isso mesmo, parabéns aí. Josimar é o atacante de 2006, nas mãos de Vanderlei Paiva, os últimos jogos, a Ponte já rebaixada no Brasileiro, Josimar. Deixa eu ver uma coisa aqui, olha, se o João Paulo tivesse batido aquele pênalti contra o Brasil de Pelotas, do mesmo jeito que o Camilo bateu agora, a Ponte teria subido. Vamos terminar a 1 ponto no quarto colocado. É o final 56-36. Deixa eu pegar aqui, Lupe, a última vez que a Ponte ganhou de 7 fora de casa. Muito obrigado ao Stefan Campineiro, muita gente perguntando aí, grande historiador da Ponte. 8/8 de 1953. 7 fora de casa, que nem hoje. Juventus 1, Ponte 7, pela primeira divisão. Na década de 50, a Ponte disputou toda a década de 50 na primeira divisão, tá bom? 8/8/53, 7 no Juventus. Nosso muito obrigado mais uma vez ao Stefan Campineiro e ao doutor Celso nos ouvindo aqui também, né, que foi presidente da CETEC. Alô, doutor Celso! Tá dito, né? 7 não é, eu acho que não é do seu tempo, mas em todo caso, muito obrigado pelo carinho da audiência. Meus amigos, vamos eleger agora o craque Sulina. Vem aí o nosso jogo aberto. Toda a nossa equipe elegendo aí o craque do jogo. Vai começar o jogo aberto, hein? Muito obrigado a vocês que acompanharam no YouTube, no Facebook, no Band Mais. É Rádio Bandeirantes Campinas, é isso aí. Hora das 19 horas, Júlio Nascimento e o Bandeirantes Esportiva. 21 horas, aí o Batista começa a abertura da jornada, 21h30, Guarani Juventude. Juventude pode subir, hein? Será que o Bugre deixa? O CSA na cola também. O Avaí também. Dos 3, um vai subir. E hoje sai o campeão. América, Mineiro ou Chapecoense. Os 4 rebaixados já definidos, Figueirense e Paraná.
Botafogo de Ribeirão e Oeste. Por falar em Ribeirão Preto, alô AM 1270 Ribeirão, muito obrigado. No radinho aqui em Campinas, nos 1170 e nos diversos aplicativos. Meus amigos, final 7-2, a Ponte ganhou Floripa e vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.